nós convidamos um especialista, um palestrante que é prol nesse assunto, profissional nesse assunto, como profissional de fazer, de vivência, de ajudar, de ter exemplo, que é o nosso convidado e a nossa convidada Israel Magnani e Sheila Magnani. Sejam bem-vindos na mesa do GigoCast. Obrigado, Gui. Obrigado pelo convite. A gente se sente muito honrado de estar aqui com você. E é lógico, né? Falar de uma temática tão importante quanto essa, para nós é privilégio. Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, melhores resultados acontecem, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Gui, pelo convite. Como o meu irmão falou, é um privilégio estar aqui, conhecer você, conhecer esse trabalho incrível, né? E poder levar para as pessoas um pouquinho do nosso trabalho, de como acontece tudo por trás ali dos bastidores, né? Eu tenho certeza que vai ser incrível. Maravilha. Eu gostaria, Israel e Sheila, que vocês se apresentassem e se pudesse falar brevemente um pouquinho da história do testemunho, como surgiu isso, se vocês passaram por algo relacionado ao bullying para entender essa dor e falar, eu preciso ajudar essas pessoas que estão do outro lado. Como que foi? Só não pode chorar ou pode chorar? Pode chorar. Vamos chorar bom. junto. Bom, o projeto ele nasceu há 6 anos, né? Que é o Projeto School. Ele iniciou a nossa primeira palestra foi dia 23 de setembro de 2019. E sim, para mim poder falar sobre bullying, eu fui também uma vítima e também fui um agressor. E, consequentemente, eu costumo dizer assim, né? Só pode falar da dor que um dia passou por ela. Quando a gente passa por esse cenário, a gente não consegue entender o propósito. E se a gente for colocar dentro do que a Bíblia diz, que ela fala que todas as coisas cooperam para o bem. Cara, é muito louco você pensar nisso, né? Como que você vai associar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e você associar uma tragédia? Cara, não faz sentido você entender que isso também coopera. Mas eu sempre falo assim, não tem como você ter a percepção desse entendimento se você julgar o teu cenário do momento. A frase da minha vida é assim, ó, não é justo você fazer definição do seu momento como definição de toda a sua história, porque era só um momento. Então, quando você passa um cenário caótico, complicado, é automático que a gente define, cara, minha vida está acabada, por conta do momento. Mas quem disse que esse momento é a definição da sua história? Então, quando a gente olha para esse cenário e vê que tantas coisas que a gente passa por adversidades, por problema, a gente consegue entender que hoje na nossa vida, tudo é um determinado tempo. Há um tempo para todas as coisas. Então, quando eu passei por um cenário de ser uma vítima, quando eu, consequentemente, me tornei também um agressor, é óbvio que eu fui apenas um reflexo de um lar. E a gente entendeu que agora a gente precisava, pós-cura, a gente precisava agora alcançar pessoas. Então, consequentemente, eu vim numa fase complicada de um período de depressão, que foram 6 meses desafiador na minha vida. Qual a sua idade na época que você passou por isso? Eu estava com depressão, eu estava aproximadamente com 32, 33 anos, mais ou menos. E eu entendi, assim, na época, é lógico que a gente sempre quer buscar resposta para tudo, né? Natural do ser humano, né? E eu falo que eu sou um dos caras que mais faço pergunta para Deus, né? Eu sempre pergunto por quê. Eu sou apaixonado pelo porquê. Eu acredito que eu sou o cara que mais incomoda ele no porquê. Porque eu acho que o porquê ele abre muitas portas. Todas as vezes que você quer tentar encontrar uma resposta, você mencionando o porquê, eu acho que ela abre muitas portas de pensamento. A filosofia diz que não existe uma verdade absoluta, né? Depende muito do ponto de vista. Porém, a Bíblia ela é uma verdade absoluta. Então, ela é sucinta, ela é real. Então, ela é orientação. E eu entendi depois do processo que tinha um porquê eu estava passando por aquilo. E, consequentemente, eu tive que tirar da minha vida uma frase que eu carregava como tabu. Que frase que é essa? Aquela que as pessoas dizem assim, nunca pergunte a Deus o porquê, mas sim o pra quê. Por que que eu tirei ela? Porque eu acho muito injusto você ter um pai, se você não puder perguntar pra ele por quê, querido, Total. você vai perguntar pra quê? E é o melhor dos pais. Aí a gente vive um tabu assim meio religioso e falar assim, não vou perguntar pra ele por quê, não. Aceita. Não, querido, eu vou perguntar pra ele por quê. Sim. É com ele que eu vou me relacionar, então, consequentemente, eu entendi que tudo que eu estava vivendo nesse processo tinha sim um porquê, tinha sim um propósito. Porém, eu fui descobrir isso só depois, né? Quando eu passei esse processo, aonde ele me colocou diante de alunos, diante de uma escola com uma quadra com 700 alunos, onde eu vi inúmeros alunos se abraçando, aí eu entendi o porquê que eu passei por aquele processo, porque eu estava vivendo a experiência, né, que é a misericórdia, né, misericórdia, é o meu coração na miséria de alguém. Então eu me vi com propriedade para hoje, como as pessoas me intitulam, né, especialista em bullying, mas primeiro eu tive que passar por esse processo para que hoje eu pudesse estar aqui
sentado com você, Glória um canal a tão Deus. importante, podendo alcançar muitas vidas. Amém. A dor não te parou, ela te moldou muito. Demais da conta. E se somos um vaso na mão do oleiro, precisamos passar por processos e desertos para alcançar o ápice da onde Deus já nos enxergou. Com certeza. Meu Deus, se Deus fala, Israel, você vai passar por isso e por isso. Você vai falar, não, Deus, não vou não. Me tira dessa, é ou não é? Com certeza. Se a gente soubesse o caminho de todo o processo, não é Pai verdade? Abraão foi assim, né? Só vai para um lugar que eu te mostrarei, mas não falou para Exatamente. Mas Só a vai. fé moveu. Acredita Né? e pega, duvida e larga. Meu pastor fala muito isso. Exatamente. E você hoje é palestrante? Hoje eu estou atuando, né, como palestrante. O projeto está aí há 6 anos. A gente iniciou ele e durante 4 anos ele foi um projeto totalmente social, né, onde a gente optou em estar servindo as escolas, servindo pessoas. A gente tinha uma empresa, consequentemente não deu certo a empresa, não funcionou, a gente entrou num processo de falência aí. Aí eu me vi meio que numa encruzilhada, né, sem saber o que fazer. Aí depois eu entendi que aquilo ali também tinha um propósito. Então foi onde a gente fez uma mudança de chave e resolvemos fazer do projeto também um propósito maior, com 100% de dedicação a ele. E a gente se dedicou intensamente. Aí essa aqui eu já carrego ela faz uns 5 aninhos comigo, né? Olha. Que o povo acha, a gente vai na palestra, o povo acha que ela é minha esposa, né? Aí Eu fico bravo porque você não me apresenta por causa eu disso. me apresento. Aí eu falo assim, não, ela não é minha esposa, não, ela é minha irmã. E também falo assim, que eu falo, não vou não, porque ela é muito chata, né, pra ser minha esposa. Isso é mal de irmão, né? Ai, meu Deus. Isso é mal de irmão, o irmão tem essa dificuldade. Mas ela escolheu abraçar comigo e a gente tá junto nessa missão de poder estar dentro desse ambiente escolar. É desafiador, mas, cara, é a melhor experiência que eu vivo todos os dias. Gratificante demais. Eu tô tentando descobrir uma palavra que eu acho que é um pouco mais que É gratificante. Eu consigo resumir mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo claro. Quando você está numa igreja, que você está ministrando, eu já vi no processo de itinerância, as pessoas elas entram no modo automático de estar naquele ambiente. Sim. Então você tem que ter hoje uma boa desenvoltura para você atrair a atenção desse público. Por quê? Vou usar, pode falar coisa polêmica aqui? Não? Pode. Pode, então beleza. Eu costumo dizer que, infelizmente, nós estamos num tempo de obesidade de palavra. As pessoas são muito bem alimentadas, só que estão vivendo numa obesidade, porque não entendeu que o reino é sobre você construir, receber e construir com o próximo, é você distribuir. Verdade. Consequentemente, tudo que você joga lá, você pode jogar uma boa mesa farta e as pessoas parecem que já estão entojadas, não cabe mais. Aí, cara, quando você entra dentro do ambiente escolar, embora ali dentro eu não vou para tratar a religião, a gente vai ali para tratar o processo da cura, o processo do perdão. A referência que Cristo deixou, uma migalha que você joga se torna um banquete. Então, por isso que eu falo que é satisfatório estar naquele lugar, porque eu me sinto privilegiado de poder estar alcançando pessoas, servindo pessoas e propagando aquilo que Cristo ensinou, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Pai. Então, a essência do amor é o que me move para poder estar dentro desse ambiente, deixar família, ficar a semana inteira viajando, porque realmente eu me sinto privilegiado de poder estar naquele lugar lá. Glória a Deus. Eu acredito que você foi um vaso escolhido do Senhor para ajudar pessoas. Só de você entender e falar e manifestar isso, que é sobre o outro, não é sobre você, você entendeu um bom pedacinho do reino de Deus. Com certeza. Eu creio. Com certeza. E você, Sheila, mulher de Deus, também acredito? Amém. Conta um pouquinho de você, Sheila. Por que você decidiu abraçar isso? O que você fazia antes? Como foi? Bom, eita lasqueira. Não é esposa do Israel. A Sheila é irmã do Israel. Isso, eu sou a mais legal, gente. Ele é o chato, tá? Eu sou a mais velha, apesar que não parece que ele que é o mais velho, tá? Mas eu sou a mais velha, nós somos em 3. Eu também infelizmente, passei por um processo muito complicado na minha vida. Desencadeei a depressão com 27 anos de idade. E quando eu comecei a fazer tratamento, que eu tive que passar pelo psiquiatra, ele falou pra mim assim ele falou, Sheila, você foi muito forte, porque eu passei por um processo muito complicado na minha infância, né? E só desencadeou mesmo com meus 27 anos. E ele falou, você foi muito forte porque você suportou tudo isso até agora, né? E até então, às vezes eu questionava com Deus, por que ele estava permitindo que eu estava passando por tudo aquilo?
sem entender, porque a gente não entende, né? Que o amanhã pertence a ele, a gente não vê lá na frente igual Deus vê. E aí passei por esse processo complicado de depressão. E quando eu conheci o projeto do meu irmão, que ele esteve na cidade onde eu morava, foi em Tremembé, pela primeira vez eu tive o contato pessoal com o projeto. Acompanhava ele nas redes sociais, mas e já amava. Só de ver de longe assim, eu falava, meu Deus, gente, eu quero viver isso, eu quero sentir essa emoção de poder estar nas escolas e ver, só através dos vídeos que ele postava já era impactante demais. E aí ele teve lá em Tremembé e eu participei. E na primeira palestra que eu participei, que eu chorei horrores, porque não tem como não chorar, eu falei para Deus que eu quero viver isso. Eu falei, Senhor, eu quero isso aqui para mim. E então, o projeto e as palestras foi onde eu encontrei a minha superação. Porque é igual o meu irmão fala, né? A depressão não tem a cura, mas você aprende a viver com ela, a lidar com ela, né? Porque tem os gatilhos. E eu aprendi a lidar, mas eu encontrei, e eu encontrei o meu propósito nisso. A minha missão está nisso, né? E até então eu não entendia o porquê que Deus tinha permitido. E quando eu comecei a participar do projeto, logo após algumas palestras, algumas adolescentes e crianças me procuravam para se aconselhar, para se abrir comigo. E dali eu comecei a entender o porquê que Deus tinha permitido que eu passasse por alguma situação, para que eu pudesse tivesse experiência para poder ajudar no processo de superação para outras pessoas. E o projeto é minha vida hoje, é minha alegria, eu não me vejo mais sem. E eu falo pro meu irmão assim que eu tenho muito orgulho dele, da pessoa que ele é. E a gente sabe que nós somos escolhidos para fazer o que a gente faz, né? E Deus capacitou ele de uma forma. E eu amo estar ali nos bastidores. No corre, cuidando dos detalhes, observando tudo, sendo a chata de cobrando com os horários, com a agenda, com os compromissos. E hoje eu não me vejo mais sem fazer isso. Respondendo o Guigo, chato, né? Pergunta isso, pergunta aquilo. Não, a gente tá aqui para responder. E é um processo que eu posso dizer para você, Guigo, que não foi fácil, tá? Foi muito doloroso, porque eu desencadeei a depressão a partir dos meus 27 anos, dali em diante, cada dia que passava era só ladeira abaixo, essa expressão que eu uso, mas eu sempre acreditei que existia um propósito para tudo aquilo. Por mais que a dor é intensa, eu tentei algumas vezes fazer algo que não procedia, que eu sabia que estava magoando a Deus, que estava entristecendo a Ele. Mas é igual ele fala, a gente não quer fazer isso, a gente só quer não ter mais aquela dor, né? E hoje, quando eu estou nas palestras, que eu vejo o rosto daquelas crianças, vejo as lágrimas e a dor daquelas crianças, eu entendo o porquê que Deus permitiu que eu vivesse tudo aquilo. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo que está acontecendo e tá vivendo isso hoje. Não tem dinheiro no mundo que pagaria, e eu não trocaria. Glória a Deus. E isso é tão interessante que tem uma passagem que Jesus disse: você só pode falar o que vê e o que sabe. Tem que ter experiência. Isso é muito interessante. Com certeza. Então, muitas vezes tem pessoas recebendo conselhos de quem nunca passou por aquilo, de quem nunca viveu por aquilo. Ah, mas eu li num livro, mas é diferente. Eu entendo que você tem o conhecimento, mas você ter a vivência de saber aquele gelinho que vem, sabe? Aquela ânsia que dá, isso aí muda, porque você sabe aquela dor, você já sentiu aquela dor, e isso é fundamental. Eu acredito que Israel deve concordar comigo nesse aspecto. Plenamente. 100%. Né, Israel? Israel, é muito lindo o trabalho de vocês, tá? Eu louvo a Deus por estar nessa mesa de podcast para ministrar sobre isso na vida das pessoas. Na vida das pessoas, eu acredito que muitos pais e mães nem sabem que o seu filho e a sua filha talvez esteja passando por um processo muito doloroso e talvez pensando coisas até extraordinárias, para não ter que falar outra palavra. Tô errado, Israel? De jeito nenhum. Infelizmente, a gente tem um vídeo que a gente tinha soltado uma vez, que a gente fala que, infelizmente, os pais, né, diante desse cenário, eles se pegam se perguntando, cara, o que fazer agora? Para onde ir? Como ajudar?
Porque nenhum de nós estamos preparados para esse cenário, ainda mais mexendo naquilo que a gente mais ama, né? E sabe o que é o maior desafio que eu falo relacionado à questão do bullying? Eu acho que o maior desafio é que ele acontece dentro de um ambiente que ele não está sob a tutela dos pais. Os pais confiou a outros profissionais, né, que é uma gestão de uma escola, professores, coordenação, direção. Então, no mínimo um terço do tempo desse filho está dentro desse ambiente. E o pai, ele está na rotina dele, do trabalho, do dia a dia, então não tem como ele monitorar. O que sobra para o pai? Só apenas o reflexo do que já está acontecendo com o filho dentro da escola. Então, muitas das vezes, o filho já chega diante do pai já questionando as dores que ele passa, as adversidades que ele passa. Então, aí esse pai ele se sente mais que encurralado. Porém, aqui eu vou falar algo assim que é... Jesus, vou ter que falar estranho, vai, vamos lá. É algo que eu falo assim, que ela é bem polêmico, porque a primeira coisa que a gente faz como naturalidade do ser humano, pelo amor de Deus, gente, me interpreta com amor, por favor. A primeira coisa que a gente faz com naturalidade é a gente terceirizar o responsável. Ah, meu filho está passando por isso por conta do professor, por conta da direção, por conta da gestão. Aí a pergunta ela é muito clara. Você acha mesmo que um professor, que uma gestão, um coordenador, uma direção quer o pior para o seu filho? A gente está tratando, gente, de massacres, a gente está falando sobre coisas cruéis que acontecem. Acho que por mais ruim que seja um professor da área, uma gestão da área, eu acredito muito que todas essas pessoas que estão ali envolvidas, elas estão envolvidas num ambiente de trabalho, mas com a disponibilidade de poder de alguma maneira contribuir. Tem aqueles que mancham o processo, o sistema? Lógico que tem, em toda instituição tem, em todo ambiente tem, não só dentro de uma escola, toda empresa tem. Mas infelizmente, por consequência da dor que o pai vê o filho passar, o que ele faz? É o primeiro culpado, é a escola. Tá, mas não foi a escola que causou o bullying, é o ambiente que ele está vivendo que gerou essa ferida. E quem gerou essa ferida? Os demais. Aí que vem o que a gente precisa entender, e eu falo para você que é pai, para você que é mãe, um raciocínio lógico para vocês. O seu filho hoje que é vítima do bullying, seu filho hoje que é vítima desse quadro que infelizmente ele está vivendo, infelizmente ele está lidando com uma outra vítima. Ou seja, é um filho que é vítima de um ambiente chamado lar. Então, consequentemente, toda a ausência que ele vive dentro dessa casa, ele leva para esse ambiente chamado escola, e ele procura aquele que é mais frágil. Na visão dele, aquele garotinho, aquela garotinha ali é mais frágil, então é ele que eu vou fazer, com uma história assim, eu vou fazer dele a minha vítima. E, consequentemente, o seu filho acaba se tornando a vítima de uma outra vítima. Mas vamos responsabilizar quem? Que pergunta boa para ser feita, né? Quem que se torna o responsável nesse cenário todo que a gente está vivendo? Vai doer, tá? Mas para falar, o maior responsável são os pais. Só que eles não estão prontos para ouvir essa conversa. Não é isso que eu quero tratar, Israel. Eu quero saber por que estão fazendo isso com meu filho, por que o meu filho é o agressor, mas eu só não quero assumir que ele é vítima de uma casa. Quando ele chega na escola, ele só leva o reflexo que ele vive dentro de um lar. Eu disse há uns tempos atrás, num outro podcast... Tanto quem sofre e quem está sofrendo. Todos são vítimas. Todos. O aluno que ele é a vítima, a criança que é a vítima dentro do ambiente escolar, é lógico que ela tem um sonho, ela tem metas, ela só quer ser feliz. Consequentemente, o que a gente precisa entender? Vamos tirar o quadro clínico de pessoas, de crianças que são crianças atípicas, que é um quadro totalmente diferente, né? Que requer uma atenção, um cuidado. Mas os outros, que são aquelas crianças que ficam mais no canto, isolada, que consequentemente, né? Ela, muitas vezes, ela vive dentro de um ambiente escolar machucada, com alguma ferida. Pode ser que uma criança que vive a ausência de paternidade dentro de casa. Pode ser uma criança ótima na escola, mas não escuta um eu te amo dentro de um lar. Pode ser uma criança incrível dentro da escola, mas dentro de casa não tem relacionamento, convive com brigas, convive dentro de um ambiente onde as pessoas, infelizmente, que é pai e mãe, não conseguem entender que a criança no meio é apenas uma vítima deles, elas não têm nada a ver com o problema. Então, consequentemente, a gente está criando vítimas em cima de vítimas. Por quê? Porque eu não consigo assumir que o que eu tenho que proporcionar para o meu filho são os ensinamentos, são cuidado. Não adianta apenas eu levar o filho e pôr ele na escola. Sabe qual que é o maior desafio de uma instituição chamada escola hoje com os pais? É levar os pais para uma reunião de escola.
Geralmente uma escola faz aí por volta de 4 a 5 reuniões por ano. A escola tem 700 alunos, eles não conseguem levar 100 pais para uma reunião. Cara, por que eu não vou assumir essa responsabilidade? Se eu não tenho nem interesse de ir na escola, saber como que tá o andamento do meu filho, o comportamento dele, quem é ele dentro daquele ambiente escolar. Aí é muito fácil, quando o meu filho faz da piada da vida do A e do B, eu lá na escola brigar com a escola. Sendo que quando eu te convidei para que você viesse participar de uma reunião, para que você pudesse participar de um alinhamento, você não teve a maturidade de parar um pouco os seus afazeres e cuidar do bem mais precioso que Deus te deu, que são os seus filhos, para ir lá ouvir. Ouvir quem? A pessoa que você confiou 1/3 do tempo dele. Porque aquela pessoa que está ali, os professores, eles estão ali literalmente para ensinar matemática e português. E a gente não para isso. Então, nós estamos numa geração que hoje a gente terceiriza tudo. Por isso que a gente lidar todo santo dia com vítimas. São vítimas de um lar, são vítimas de uma escola. E, consequentemente, aonde que começa? Casa. É duro ouvir, é horrível, mas é casa. Tudo começa dentro de um lar. A psicologia, ela ensina que toda criança do 0 ao 6º ano de vida, ela aprende exatamente aquilo que ela vê. Uma criança até o 6º ano de vida, ela não aprende aquilo que ela ouve. É aquilo que ela vê. Então, quem está exemplificando? É os pais. Quem está trazendo referência? É os pais. A partir do 6º ano de vida vem um desafio, porque ele vai para dentro do ambiente escolar. Dentro do ambiente escolar, agora ele vai aprender exatamente aquilo que ele está ouvindo. Aí, consequentemente, a gente não consegue entender o que os nossos filhos estão ouvindo dentro da escola. Ué, Zé, eu acho que é matemática e português, mas você acha porque você não vai numa reunião de escola. Você não vai lá para ouvir, tentar entender. A gente estava recentemente numa escola que a gente nunca passou por essa experiência, onde um grupo de mães se reúne para poder conseguir, de alguma forma, beneficiar a escola. Você já parou para imaginar um grupo de mães que numa escola pública faz rifa para comprar ventilador para colocar dentro de uma escola? Então você consegue entender que nem o sistema está abraçando essa causa? E existem pessoas que entenderam. São pais e mães que ainda estão se movendo. Mas não, é muito mais fácil eu ir na porta da escola e quebrar o pau, porque a instituição em si foi negligente, a instituição em si não fez nada. Não, gente. Assumimos a responsabilidade. É lógico que vem consequência pelas escolhas, vem. Mas por que eu não quero assumir essa responsabilidade e entender? Eu gerei isso para esse filho e, consequentemente, dentro do ambiente chamado escola, ele tem gerado isso com outras pessoas. Por que não colocar esse ponto de interrogação e perguntar? Uma pergunta que eu faço muito na palestra para os pais. Se a gente for embora hoje, Gui? A pergunta ela é essencial. Se você partiu hoje, não responda para mim, só pro teu coração. Você tem uma menina? Tenho 2. Tem 2. Ela tá pronta hoje para viver sem você? Se você for embora hoje, ela tá pronta hoje para viver sem você? Não estou tratando emocionalmente, que ninguém tá. Mas estou tratando por aquilo que você exemplificou como pai, com aquilo que você deixou como referência. Sim. Aí as pessoas precisam entender, será que a minha filha está pronta? O que foi que eu ensinei? Se a gente for colocar como base bíblica, a gente coloca, ensina o menino no caminho. No caminho. A Bíblia não fala o caminho. Você não é orientador, você é referência. Vai na frente. É você olhar para trás e com tranquilidade dizer, filhão, segue os passos do pai que vai dar tudo certo. Exatamente um pouco disso tudo. Exatamente. E você falou, não precisa responder. Mas eu gostaria de responder. E se eu partisse hoje, eu acredito que ela não estaria preparada 100%. Mas eu acredito que talvez uma porcentagem mais de 50% sim. De saber quem foi o pai dela, o que o pai dela era, o que o pai dela é hoje, qual o caminho que o pai dela percorreu junto com ela. Com elas. Porque uma coisa muito difícil também, o Israel, é um pai e uma mãe verdadeiramente ser próximo dos seus filhos e ouvir a dor deles. E eu posso dizer que eu sou próximo delas. Que elas têm essa liberdade e sentem-se prontas a falar qualquer tipo de assunto comigo. E tem assuntos que muitas vezes me machucou, doeu, não pelo erro delas, mas sim pelo meu. Mas por eu ter entendido isso, eu me corrigi. Eu busquei me consertar e talvez muitas vezes ouvir mais. Eu acredito que isso é importante, né? Acredito que muitos conselhos que vocês dão para as pessoas, para os pais e mães na escola, estão relacionados a isso. Por que o seu filho ou sua filha não se abriu com você?
Se eu for tratar pela minha experiência hoje, Israel, qual propriedade você tem para você falar hoje diante de um público aí de 400, 500, 600 pais hoje? Igual a gente vai ter uma palestra agora sábado na Escola Estadual Hélio Palermo, na Cidade Franca. Acredita-se em média que vamos esperar de 400 a 500 pais. E eu me titulo que eu já fui o pai ogro. Vou usar uma palavra bem grotesca, sim, tá? Eu já fui o pai canalha. Sim. Mas por que você foi o pai canalha? Porque minha filha Caroline, quando ela tinha 3 anos de idade, eu trancava ela dentro de um quarto escuro e deixava ela berrando. E literalmente eu não era esse cara, esse pai presente, esse amigo que trazia a filha para perto. Eu achava que as correções que a minha filha precisava era correção de autoridade, muitas das vezes com agressão verbal e muitas das vezes com agressão física. Mas por que eu proporcionei essa infelicidade para minha filha? Porque eu fui um reflexo. Eu chamo isso de vítima da vítima. Ou seja, tudo aquilo que eu vivi como ausência de paternidade, que meu pai saiu de casa, eu tinha 8 anos de idade, consequentemente, eu trouxe esse reflexo todinho para minha filha, porque eu não tratei essa ferida. E eu falo que Deus me deu um privilégio tão encantador, Gui, que eu falo que foi uma das melhores fases da minha vida, que quando eu assumi a autorresponsabilidade, que foi num treinamento que a gente fez do Método CIS, do Paulo Vieira, que ali eu vivi minha cura, que a cura que eu precisava era liberar perdão pro meu pai. Pasme, eu estava com aproximadamente 35 para 36 anos de idade, foi quando eu consegui liberar perdão pro meu pai. Meu pai saiu de casa, eu tinha 8. E eu odiava a palavra pai, e eu intitulei ele como canalha, porque para mim o que ele fez foi um abandono e os melhores momentos da minha vida e os piores eu não tive ele presente. Então eu carregava essa ferida, essa sujeira dentro de mim e, consequentemente, quando eu vivi essa cura, eu vi que Deus me deu uma oportunidade. Então eu entendi, agora está na hora de eu corrigir algumas coisas. E com 13 para 14 anos de idade, que era a idade que a minha filha estava, foi onde eu recebi a oportunidade de corrigir. Quando eu comecei a mudar o meu comportamento, tentar trazer ela para perto, ouvir o coração, tentar ser um cara mais presente, parar de colocar a responsabilidade no tempo, no trabalho, parar de usar aquele jargão que muitos pais, não todos, mas têm a facilidade de usar hoje. Eu quero dar para os meus filhos o que o meu pai não pôde me dar. É a pior hipocrisia no mundo, porque na nossa época, sentar na mesa era lugar sagrado. Na nossa época, o olhar do nosso pai nos corrigia. Na nossa época tinha o bença mãe, bença pai. Era um ambiente simples, humilde, mas havia relacionamento. Nós não tínhamos entretenimento, né? Essa conectividade que rola hoje. E quando eu assumi essa autorresponsabilidade, que eu disse, cara, eu preciso ser um pai diferente, eu vivi uma das melhores experiências da minha vida. Minha filha, infelizmente, ela descobriu um nódulo no seio e a gente correu atrás, só com os pensamentos negativos, né? E quando foi marcado para fazer o primeiro exame dela, é óbvio, uma menina com 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade, quem que ela ia chamar para participar desse exame? Era a mãe. E eu recebi um privilégio de que ela falou assim, não, eu quero o senhor. Me senti honrado e ao mesmo tempo perplexo. E a gente deslocou, saímos da nossa cidade, fomos até uma cidade vizinha, rodamos 100 quilômetros. E nesse processo a minha mente viajando. E, cara, eu não estava entendendo o que eu estava vivendo. E a memória que eu tenho é que quando eu estou diante do médico, ela deitada numa maca, e o médico descobriu ela, e ela falou pro doutor assim, doutor, eu posso fazer um pedido? E ele disse, pode. Eu gostaria que o meu pai estivesse do meu lado. Aí o doutor olhou para ela, eu estava sentado atrás, ele olhou para mim, tipo assim, um pedido meio inusitado, uma quase pai, moça, né, com 15 anos de idade, e ela tá ali praticamente seminua. E eu olhei aquela cena, aí ele falou, você quer? Eu falei, posso? Ele falou, pode. Aí eu me levantei, segurei na mão dela e as lágrimas começaram a rolar nos olhos dela, no meu também. Aí eu entendi, era uma resposta que Deus estava me dando, né? Eu tive a oportunidade de me reposicionar como pai. Ou seja, é o que eu sempre falo na palestra. Cara, todos nós vamos errar, e erramos muito. Mas o grande problema é que a gente não quer assumir essa maturidade e dizer assim, eu reconheço meu erro. Por que não consertar? A gente acaba entrando no modo automático. Por que não dizer, não, eu errei como pai, eu errei como mãe? Não, eu não quero isso. Eu quero encontrar o responsável. Então, nesse momento, eu vi que Deus me deu um privilégio encantador, que diante da minha filha eu estava ali para poder, no momento mais difícil dela, eu que estava do lado, segurando na mão, e na hora que terminamos todos os exames, tudo, que ela me abraçou e ela só disse assim, obrigado por você estar aqui. Cara, para mim, o cosmo parou, tudo parou, eu entendi. Deus me deu uma nova chance.
E hoje, graças a Deus, né? Glória a Deus. Graças ao bom Deus, o nódulo que tinha nela era um nódulo benigno, nada de grave, deu tudo certo. E passou-se alguns anos, minha esposa, com todo o controle de mulher, né? Ela recebe a notícia que nós estávamos grávidos. Que loucura, 14 para 15, né? 15 anos. 15 anos depois, com toda a prevenção. Cara, mas por que um negócio desse? Fiquei muito feliz, minha esposa muito nervosa, porque ela já havia sofrido um aborto instantâneo, ela não queria. E depois eu recebi a próxima resposta de Deus. Eu tô te dando uma oportunidade agora de você começar onde você não conseguiu, desde o ventre. E hoje, eu falo assim, eu tô vivendo a melhor fase com a minha bebê. Ela tá com 4 anos hoje. Você, egocêntrica aqui, me considera um super pai. Entendeu? Minha filha hoje com 4 anos, ela vive tantas coisas comigo que a primeira conversa que eu tive com a mais velha foi: eu quero pedir perdão pra você, porque a partir de agora, a tua irmã chegando, você vai ver eu fazer coisas com ela que eu não fiz com você. Me desculpa, eu não consigo voltar no tempo, mas eu não posso fazer com que ela se torne a minha próxima vítima. E minha filha me abraçou, me apoiou, e hoje, graças a Deus, somos aí uma família feliz, 20 anos de casado, tem 2 lindas filhas, e aprendendo com todo o processo. Mas a cura minha iniciou na autorresponsabilidade. Eu assumi. Eu sou o culpado. E isso que você disse é muito importante, assumir a responsabilidade. Eu errei. Eu fui o errado da história. O que eu vou fazer para corrigir? Eu acho que o segredo tá aí. Total. Só que também tem uma coisa, Israel, que eu queria te perguntar. Os filhos e filhas muitas vezes não querem se abrir com os pais. Eu sei que muitos erros são nossos. Como fazer para reverter isso e fazer com que aconteça e ganhar a confiança deles novamente? Porque eu sei que estão sofrendo. Vamos supor que a gente identificou algo. Tem alguma coisa acontecendo. Não sei o que é e eu preciso descobrir. E muitas vezes eles não falam. O erro está em nós? Sim. Mas como mudar esse cenário? Pergunta boa, hein? Quando eu tô na palestra, que eu vou falar com os filhos em especial, eu falo muito a respeito de paternidade e de valorização. E dentro dessa conversa que eu tenho ali diante com os alunos, eu conduzo eles a uma viagem. E qual viagem? A viagem do contemplar. O que eu proponho para eles? Para que quando eles retornarem em casa, que eles venham contemplar os seus pais. Eu falo para eles: chega em casa, joga a mochila de lado, o celular do outro, senta, segura na mão da sua mãe, olha fixamente nela e começa a contemplar. Eu falo assim que a vida vai trazer uma narrativa na contemplação. O que a vida vai narrar? Olheira, rugas, cabelo branco, um olhar cansado. E a vida está dizendo assim: eles estão indo embora. Essa base de relacionamento os filhos precisam ter. Criar novamente essa conexão e contemplar aqueles que foram como referência. E eu falo assim: depois que vocês contemplarem, sentir o cheiro do cabelo, dar um abraço, façam algo que é transformador, que infelizmente pode ser que a maioria das pessoas que estão nos assistindo nunca fez. Depois de você contemplar, você olha para sua mãe e pergunta para ela assim: me conta como foi sua história de vida. Deixa ela contar as experiências, quando ela estava grávida de você, durante a gestação, os 9 meses, as dificuldades, os dias que eles não tinham dinheiro para pagar um talão de água, quem sabe uma ordem de despesa de aluguel, por tantas dificuldades que eles passaram. E eu falo para todos eles: eu lhe asseguro que quando sua mãe começar a trazer uma narrativa de vida, você vai lidar com lágrimas, porque automaticamente essa mãe vai voltar lá atrás e vai ver as adversidades que eles passaram. Então muitas das vezes nós erramos tentando acertar, porque a gente sempre quer proporcionar o melhor para eles. É óbvio que todo pai vai associar isso a como? Ao trabalho. É óbvio que a gente faz loucuras em cima de loucuras para que a gente possa proporcionar o melhor para nossa casa, para os nossos filhos. Por isso que eu falo que a gente acaba errando tentando acertar, porque a gente quer dar o do bom, do melhor para eles, mas infelizmente muitas das vezes isso custa um preço muito alto, porque a gente está tão focado em proporcionar, e muitas das vezes eles estão pedindo assim: só um abraço, só um momento de conversa, só tomar um sorvete, um momento só vocês dois. Só que a gente tá nessa loucura. Hoje é muito notório a gente perceber que hoje é a era do fast food, né? Tudo muito rápido. Hoje os vídeos têm que ser 3 minutos. Hoje a entrega tem que ser muito rápido.
Então, nesse processo, a gente levou isso muito no modo automático. Como agora que eu vou reconstruir isso com meu filho, que ele não tem essa base de relacionamento? Eu vou falar olhando para a câmera. Ele não tem agora, mas começa a reconstruir. Começa a recomeçar essa base de relacionamento. Deixa ele perceber que ele pode contar com você, não só quando você proporciona um bom celular, uma boa roupa, mas quando você proporciona esse relacionamento, essa conexão, que você vai ver que a maior confiabilidade dos nossos filhos hoje são os colegas de escola. Esse cenário começa a mudar. E quando esse cenário começar a mudar, você vai entender. Não vai ser da noite pro dia, meu irmão. Não vai ser senão, eu quero que você conte os seus maiores segredos. Não. Infelizmente, hoje eles são apenas um reflexo de tudo que nós construímos. Você falou certo. Eu assumi outra responsabilidade, mas como que eu mudo isso? Peraí, mas você assumiu essa autorresponsabilidade. Você gastou um longo tempo da sua vida. Nesse longo tempo, consequentemente, você criou enormes feridas dentro dele. Aí você acha que 5 minutos de prosa vai mudar isso? Não, você vai tratar a ferida, você vai mexer nela, você vai arrancar a casquinha, você vai passar um curativo. É um processo. E existe ódio também, raiva. Tudo. Agora é o processo. Vamos começar de novo. É lentamente, do mesmo jeito que demorou 7, 8, 10 anos para você perder essa base de relacionamento com o seu filho. Agora você tem que ter a maturidade e entender. Agora eu preciso reconquistar a confiança dele. Quando a gente rompe uma amizade com uma pessoa que a gente tinha um carinho imenso, quando ela quer reatar essa amizade, agora é um processo de reconstrução. Com os filhos não é diferente. O problema, sabe quais são? É que os pais desistem muito fácil. Aí eu tentei uma semana, que ele não muda não. Pô, cara, mas tudo que você proporcionou pra ele, começa de novo, tem mais paciência. Tenta 2 semanas, tenta 3, tenta um mês. Não desiste não. A nossa missão é não desistir, acreditar que vai chegar um momento que ele vai entender. Cara, agora eu tenho um pai e uma mãe que literalmente está querendo relacionamento comigo. Não que não importa, os nossos filhos sabem que a gente se importa com eles. Só que eles estão sentindo a ausência disso, de paternidade. E a gente está perdendo isso muito fácil. Se importar não é sinônimo de proximidade. Nunca foi. Isso é um fato. E Sheila, e você de ver toda essa dor e esse acompanhamento? Porque eu acredito que enquanto o Israel está palestrando e ajudando e ministrando uma palavra de direção, você lá nos bastidores está enxergando tudo aquilo que o pai está absorvendo, a mãe está absorvendo e falando, meu Deus, preciso pôr para fora. E muitas vezes esse para fora é um chorar, é o não entender. Qual é o seu papel? Difícil essa também. Estar lá nos bastidores, para mim, é um processo de cura todos os dias. Porque um ponto que foi citado aqui, eu acho até interessante eu falar sobre isso. Eu acho que é a primeira vez que eu vou estar falando sobre isso. Teve uma fase da vida da minha filha mais velha, né? Que ela teve depressão. E foi na idade, da idade entre de 8 anos... Foi a fase mais complicada para ela. E eu depois, por isso que eu perguntei para você se em algum momento se você se pôr referente a alguma coisa, porque depois eu só descobri isso quando ela contou para mim que ela tinha passado. E eu me culpei, porque eu não consegui ver, né? E eu sempre infelizmente, eu sempre me cobrei muito. Então, referente à criação e ao processo que ela passou, que eles passaram, eu sempre me culpava muito. E eu questionava Deus por que eu não consegui ver. Então, a gente está tão envolvido com as coisas do dia a dia, preocupações com o trabalho, essa correria louca, e não tem um manual de como é ser mãe, de como é ser pai. Você aprende na prática, você não nasce sabendo, né? Então, eu me culpei por muito tempo. Por isso que hoje eu entendo que quando eu estou ali, e eu vejo os olhares, eu absorvo muito. E falo pra você que tem momentos que a gente chega em alguns lugares, que eu até comento com ele, a gente sente o peso, a opressão que é. E por vários momentos eu fico conversando com Deus, pedindo pra ele nos ajudar a direcionar ele com as palavras, porque ele sempre direciona. E eu vou falar pra você de verdade, não é fácil. Porque a gente sente isso e o corpo absorve tudo isso. Então, aí, é muita coisa de responsabilidade e às vezes eu acho que eu poderia fazer mais. Só que às vezes eu não consigo fazer mais do que aquilo.
E aí eu comecei a trabalhar isso em mim. Sheila, você tá fazendo o seu melhor. Né? Um abraço, no ouvir, porque logo no início, quando vinham algumas pessoas, algumas meninas, se abrir comigo, mandar mensagem, contar um pouco da história, algumas coisas eu já falava com ele. Nossa, olha aqui, eu recebi essa mensagem, agora não sei, eu falei assim, é Deus que colocou ela aí. E ele vai te dar as palavras. Agora você vai ajudar ela, porque você passou por um processo. Então você tá entendendo. E ali eu fui me sentindo abraçada. Falei, cara, isso daqui é incrível que vocês estão fazendo. Tá permitindo que outras pessoas que passaram por uma situação que eu passei me procurassem para procurar aconselho, né? E um simples abraço para mim é tudo. E ele fala muito isso nas palestras, né? Que nós pais, se a gente pudesse, a gente colocava eles dentro de um potinho, guardava, né? Porque a gente, infelizmente, sabe que o mundo existe a maldade. E a gente quer só proteger. Então, quando eu vejo aquelas crianças chorando, as dores delas, eu me pego perguntando: será que a mãe ou o pai sabe que esse filho tá passando por isso? Porque é igual você falou, eles não se abrem às vezes, sabe? Porque não tem às vezes também um relacionamento. Então eu vivi essa experiência e depois eu comecei a me culpar. Eu falei, poxa, por que que eu não vi esse momento na vida da minha filha? Por que que eu negligenciei? Então a gente se perde, Gui. A gente se perde a gente deixa outras coisas ocupar o nosso tempo. A gente deixa o trabalho sugar todo o nosso tempo. E a gente perde esse relacionamento com os nossos filhos, infelizmente. Mas graças a Deus, hoje eu tenho um relacionamento incrível. A minha filha, nós somos muito amigas, ela me liga todos os dias e ela se abre comigo com tudo. Então, eu sou grata a Deus porque eu consegui, por um tempo, consertar algo que eu achei que lá atrás, falei, não tem mais o que fazer. E estar nos bastidores é o processo da minha superação, todos os dias. Porque eu entendo que a minha dor, ela é mantida na cura através daquelas crianças, daqueles adolescentes que a gente ajuda. E eu sei que eu tô dando o meu melhor, sempre pra eles. O importante é isso, você dá o seu melhor e detalhe, entender o seu chamado. Se você tá cumprindo o seu chamado, você vai sentir paz, mesmo mediante a todas as guerras. Sim. Você vai entender, eu tô aqui porque Deus me colocou. E se Deus me colocou, Ele dá conta de segurar. Certeza. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Verdade. Eu acredito nisso. Israel, uma outra pergunta. Como que a gente pode diferenciar? Duas em uma. Bullying exatamente é o quê? Uma afronta com uma pessoa? Criar apelido? O que é exatamente? E como diferenciar se é uma brincadeira ou se de fato é um bullying? A segunda pergunta ela é muito fácil, né? Se ela é uma brincadeira, se ela é um fato e um bullying. Ela sempre se torna um bullying a partir do momento que a vítima não aceita. Ponto. Ah, mas na minha visão é apenas uma brincadeira. Tá, mas a primeira base para você quebrar o bullying é o respeito. É acima de tudo. A única forma que você quebra ele é respeitando. Eu falo muito a questão do preconceito, né? Preconceito é pré-definição de algo. E a gente se sente na liberdade e libertinagem de achar que eu posso pré-definir você pelo seu cabelo, pela sua roupa. Vou falar um negócio polêmico, tá? Pela sua opção sexual. E eu falo muito assim que hoje a gente precisa entender que acima de tudo o respeito é a base. Tá? Mas o fulano, o cicrano escolheu uma vida sexual fora daquilo que foi criado por Deus. Tá? Mas antes de você tratar isso, você tem que ter um entendimento que a sua fala só se torna bem-vinda quando você é convidado para um diálogo. Quando você trata essa fala como um monólogo, onde você fala, você interpreta e você traz a pré-definição, tua fala não é bem-vinda para mim. Vou te dar um exemplo muito claro. Se eu for querer corrigir você de uma conduta sua, que você tá errado, se por livre e espontânea vontade minha eu olhar para você e falar assim para você, Gui, você tá errado nisso, aquilo, e você não quer me ouvir, todas as palavras que eu falar para você, ela vai ser jogada fora. Você não quer me ouvir, meu irmão. Agora, quando você olha para mim e fala assim, Israel, o que você acha disso? Tô indo por esse caminho assim, o que você acha? Você abaixou a guarda e a probabilidade de você me ouvir é gigantesca, porque você quer ouvir.
Então o que as pessoas não conseguem entender? Essa pré-definição. Eu me vejo na liberdade de falar para você o que é certo, o que é errado, sendo que eu não pedi tua opinião. Eu não te convidei para você dar palpite na minha vida. Então tudo que você fala para mim não vai ter notoriedade e autoridade sobre a minha vida. Mas a partir do momento que eu lhe convido a você trazer o seu parecer, a sua visão sobre algo que eu estou vivendo, pode ter certeza, eu estou propício a ouvir, analisar e possivelmente até mudar comportamento. O problema é que as pessoas fazem o inverso. E hoje muitas brincadeiras que acontecem dentro do ambiente escolar, ela começa assim por coisinhas simples, boba, que o agressor acha é só uma brincadeira. Mas espera aí, mas você perguntou para a vítima se ela está vendo só como uma brincadeira? Ah, não, é que ele é nojento demais, é frescurento, é mimimi, entendeu? É muito bobinho. Não, mas você não perguntou para ele, ouve ele. E o que ele acha? Se ele falar para você, cara, eu não tô gostando, acabou. Se você permanecer, é sim uma prática de bullying, é sim uma agressão verbal. Talvez as pessoas não saibam, mas mesmo que seja dentro do ambiente escolar, bullying é crime. Quem responde? Os nossos pais. Se eu sou de menor, os nossos pais respondem por isso. É sim crime e as pessoas precisam entender que para tudo há um limite. Então, se eu tenho um colega que vai para a escola que ele gosta de pintar o cabelo de vermelho, a sua opinião ela é bem-vinda para mim quando eu pergunto o que você achou do meu cabelo. Agora, quando eu não te pergunto, segue a tua vida e esquece a minha. Essa é minha conduta, essa é minha escolha. Uma galera que gosta de vestir uma roupa mais larga, outro com a roupa mais apertada, e as pessoas se vendo direito porque eu não gosto de cabelo vermelho, eu me vejo no direito de falar que o teu tá ridículo. Aí eu sou, muitas vezes, até na palestra eu falo que eu sou meio grotesco, né? Que eu falo assim, mas quando foi que eu pedi sua opinião? A minha vida não tá pautada sobre aquilo que você acredita que é certo ou errado, o que é bonito é feio. Sim. Minha vida tá pautada sobre aquilo que eu gosto de ser. Então se torna-se um bullying a partir do momento que a vítima em si vê que não é legal e eu não quero, eu não gosto disso. Se você não respeitar isso, você está assim na prática do bullying. E isso independente da idade, né? Para todas as áreas, né? É que as pessoas têm uma facilidade de falar assim, que antigamente o bullying era diferente, né? Não era considerado como bullying, as brincadeiras. Eu não enxergo dessa forma. Eu sempre enxerguei, sim. É que hoje modernizou, né? Hoje a gente coloca a palavra bullying. A gente tem mais palavras para as coisas. Isso. Né? Mas antigamente também era assim, uma brincadeira de mau gosto, era assim uma falta de respeito. Então a diferença é que hoje intensificou-se mais porque hoje eles têm mecanismo, né? Rede social, que impulsiona, que ensina. Então, consequentemente, a rede social destruiu o relacionamento. Então, aí essa pessoa que está envolvida com a rede social, agora ele vive o reflexo de ausências dentro de casa e aí se torna esse cenário caótico que a gente está vivendo e crescendo muito. E quais são os tipos de bullying? Físico, verbal, psicológico, virtual? Tá hoje temos, ligado, né? Tá tudo. Hoje o cyberbullying, né? Que é aquilo que eles criam, as plataformas, né? Criam páginas fakes. Isso eu acho muito cruel. Eles vão lá, criam uma página fake, e aí dentro dessa página fake, eles começam a lançar caixinhas de pergunta, e nas caixinhas de pergunta, aí uns começam a falar, ficou sabendo que a fulana tá ficando com a fulana? E então começa, só que são tudo páginas fakes, né? Páginas anônimas, e eles vão repostando aquilo, não sabe quem é o administrador, quem está conduzindo tudo isso, e criando esse cenário caótico. Aí de um lado, tem também a vítima que vai ler tudo aquilo, a exposição da vida dela, a exposição do que ela está passando e está sendo espalhada em rede social, onde inúmeras e inúmeras pessoas estão sendo atingidas. Meu Deus, esse aí é grave, hein? É cruel demais da conta. Esse é cruel. Nós tivemos uma não que os outros não sejam. Nós tivemos uma experiência em uma cidade que eu não vou falar o nome para não entregar, né? Quase você fala. Quase. E a gente descobriu um diretor lá que esse cara tem uma sacada de mestre, que eu falei, esse cara é incrível, ele foi inteligente demais. Porque eles criam muito esses grupos, né? Os alunos dentro de um ambiente escolar. Então eles criam os grupos nas redes sociais. E como que funciona? Você vai e pede para participar. E o administrador, que ninguém sabe quem é, ele aceita quem ele quer. Então ele analisa o perfil e tal. E esse diretor queria fazer parte desse cenário. O que foi? Ele criou uma página fake. 6, né? Ele criou várias páginas fake e mandando a solicitação. E quando ele começou a mandar a solicitação, aqueles perfil legal, com a fotinha de menininho bonitinho, a menininha bonitinha, a galera foi aceitando. Então que ele começou a observar, ele começou a saber tudo que estava rolando ali dentro. E um belo dia, postaram nessa página fake um aluno que estava com cigarro, né? Tiraram foto dela no banheiro. Com cigarro dentro do banheiro. E ele é o diretor da escola.
Rapaz do céu, na hora que ele viu aquilo, é tipo assim, quem contou? Quem contou? Só que ele contou pra nós, velho. Não falou pra ninguém, não, eu queria uma página fake. Ele que tem as páginas fake. O cara foi muito ligeiro, só pra acompanhar e ver o que tá rolando ali dentro. Aí com isso ele foi, chamou a mãe, a aluna ficou perplexo. Mas tipo, você vem, quem que espalhou? Eu mal sabia que ele tava ali. Então essa dica serve pros diretores da escola. Ô, diretores e diretoras, ó, por favor, já tem uma direção aí pra você. É uma dica muito boa. Ô, Israel, e por que atinge mais adolescentes, cara? Tem isso ou não? Não sei. Cara, eu acho isso muito louco, porque assim, os vídeos que a gente posta quando a gente vai tratar de bullying, se você olhar nos comentários, você vai ficar um pouco perplexo, porque todos os adultos, eles acessam o que eles passou. Sim. Foram feridas que marcaram, né? Todos vão e comentam. Eu lembro da minha vez, se na minha época tivesse uma palestra assim. Então os adultos trazem para hoje, consequentemente, a ferida. Mas eu acredito fielmente que ele inicia assim. Acho que a maior prática dele é dentro do ambiente escolar. É 1/3 do tempo deles, eles estão entre eles ali, né? A psicologia, quando ela vai tratar a respeito da criança, ela diz que se você pedir para uma criança ficar completamente parada, sem se mover por 15 minutos, é a mesma coisa que você pedir para ela andar sobre uma perna só também por 15 minutos. É quase que impossível, né? Então, dentro do ambiente escolar, é um desafio, porque é muita adrenalina, muita coisa que está acontecendo. Então, um grupinho quer chamar mais atenção que o outro, então eles acham que o aluno popular é aquele que menospreza o A e o B, aí o outro não concorda, ele quer ser melhor que o outro. Então, esse desafio dentro da escola é gigantesco, então acredito que começa assim, ali dentro do ambiente escolar, as maiores práticas de bullying hoje. E detalhe, às vezes mudar de escola pode ser um tiro no pé. Porque vai começar de novo e às vezes pior. Começa tudo de novo. A gente tem inúmeros Nossa, casos, né, de mães que... Muitos casos. Nós também passamos, né? Porque os nossos pais mudaram muito, né? E a adaptação é muito complicado, né? Porque você já tem ali uma vivência. Até na escola que nós tivemos, começou aquela situação, né? Lá em Mauá. Foi devido a isso, que passaram para a sala, que ia ter agora a mudança de escola, né? E uma das meninas ficou chocada, não queria. Então, a adaptação para eles é muito difícil, porque você já tem ali uma rotina, eles já têm aquela convivência, melhor amiga, melhor amigo, eles não querem perder isso. Né? Então, é muito complicado. E os pais, como está lá do lado de fora, não entende isso. Então, eu passei, porque na minha infância eu tinha uma melhor amiga na minha escola e eu sofri horrores depois que a gente mudou e ainda sentia muita falta. E a adaptação, porque você chega na escola é tudo novo. E hoje, é igual você estava falando, né? O bullying, a gente nunca esquece quem passou, quem sofreu. Tem vários comentários de pessoas que, eu tenho 45 anos, eu nunca esqueci o que eu vivi lá atrás e tal. Só que a diferença porque essa geração, os casos estão muito graves, né? São situações que levam ao caos dentro das escolas, que são histórias aí que têm deixado a gente, cada história que chega até nós, assim, em choque. Tragédia, né? Tragédias. E na nossa geração não era. Graças a Deus existia o bullying, mas não era assim, né? Como se diz, vários comentários, a gente sabia lidar com aquilo, né? E hoje não, essa geração não tá pronta para isso, para viver essa dor. Então eles estão vivendo no caos mesmo. Tem uma pergunta aqui da Luciara que ela fez assim: quando o bullying leva a consequência que possam pôr em risco a vida da criança ou adolescente, quais as medidas os pais podem tomar com relação à escola ou aos pais das crianças abusadoras? Lê para mim a pergunta de novo, por favor. Quando o bullying leva a consequências que possam pôr em risco a vida da criança ou do adolescente, quais as medidas os pais podem tomar com relação à escola ou aos pais das crianças abusadoras? Assumir a autorresponsabilidade é entender, a partir do momento que uma instituição, né, onde profissionais se preparam, se capacitam para estar ali exercendo a sua profissão, a sua função, e ele recebe alunos, o período que ele está ali, eles são responsáveis por aquelas crianças, é fato. Essa responsabilidade não tem como tirar. Porém,
gestão, os professores também são responsáveis por aquela criança, mas também estão representando o Estado ou o município. Consequentemente, quem também se torna responsável? O Estado ou o município, ou se é uma escola privada. Então, tudo são de responsabilidade, desde a base até o período que chega ali na questão dos pais. Então, o Estado é responsável, ou o município é responsável, a instituição em si é responsável, porque ela escolheu abrir aquela porta e receber. Então, quando você deixa o seu filho dentro daquele ambiente, você sai para o seu trabalho, você confiou àquela instituição. Então, ela é responsável. Então, eu entendo assim, que como há uma responsabilidade, então se eu sou um pai e meu filho é uma vítima dentro de um ambiente escolar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou até a instituição chamada escola. Quero ouvir eles, quero entender. A única coisa que eu sempre falo assim, que o que a gente só precisa é ir um pouco com a guarda baixada. Tá? Porque não adianta a gente ir lá fazer um escarcéu, um auê, que não vai solucionar o problema do meu filho. Sim. A gente precisa encontrar a solução. Se o nosso foco é a solução, então vou lá, vou ouvir a instituição. Se eu entender que a instituição realmente, ela mostrar para mim que ela está sendo negligente a situação, está fazendo vista grossa, que infelizmente existe, algumas que acabam manchando as demais, é minoria, mas existe. Se eu entender, é lógico que eu tenho Ministério Público para fazer denúncia. Eu tenho o Estado que é responsável. Então eu vou correr atrás de órgãos responsáveis até que o meu problema seja solucionado. Por isso que muitas das vezes o pai parte pelo caminho de tirar o filho dali. Porque muitas das vezes, além de tentar inúmeras vezes e se deparar com uma situação onde ele enxerga que as pessoas não levou tão a sério ou quem sabe foi negligente, temos que partir sim para denúncia, porque a gente está tratando do nosso bem maior, que são os nossos filhos, e a gente confiou a esse Estado esse período que os nossos filhos estão lá. Então, é lógico que a gente tem que encontrar o responsável. Então, naquele período, naquela carga horária, querendo ou não, o sistema é sim responsável e ele vai ter que responder por isso e ponto final. Porque se ele não quiser essas responsabilidades, é só não abrir. Então, a partir do momento que ele abriu, ele corre esse risco de entender. Ah, mas foi o professor que foi negligente. Tá, mas o professor é representante do sistema, ele é representante do Estado. Então, ali todos se tornam responsáveis sim, e eu falo que os pais devem sim correr atrás do que são direitos que precisam ser aplicados para que haja realmente um ambiente mais propício, um ambiente mais saudável para os seus filhos. E interessante que eu vejo muito pouco, e eu não me recordo de ter visto em escola nenhuma campanhas contra o bullying. É pouco ou existe mesmo? Existe, eu vou falar pela nossa experiência, acho que todas as escolas que a gente foi, né, eles atuam com a campanha. Eu falo assim que, infelizmente, é uma coisa que não é levada tão a sério. Vou te dar um exemplo claro. Nós saímos agora do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha nacional que vai tratar sobre uma causa que é da valorização da vida, que a gente sabe qual que é a temática, né? Mas vamos evitar falar dela aqui. Sim. Porém, o que a gente precisa entender? Segundo pesquisas, diz que hoje, infelizmente, esse quadro clínico que as pessoas desistem da vida ocupa o 3º lugar no ranking de mortes no nosso Brasil. Se ocupa o 3º lugar, por que eu vou estabelecer uma campanha uma vez por ano? Não é uma loucura? Ela está no 3º lugar do ranking. Eu vou estabelecer uma campanha uma vez por ano? A nossa agenda do ano inteiro, qual que é a agenda mais procurada? Qual que é o mês? Setembro. Setembro Amarelo. Não temos que fazer, temos que conscientizar uma vez por ano? Eu acho isso muita negligência, né? Total. E é como se um daqueles vídeos que você postou, o sistema está com os olhos vendados sobre isso, né? E é algo muito grave. Os professores estão fazendo o que o sistema deveria fazer. Certeza. Né? E é um tema que tem que ser tratado todos os dias, todos os meses. Porque agora acabou o Setembro Amarelo, pronto, se silencia. Vamos para a próxima campanha. Qual é a próxima campanha? Quer dizer, não vai existir, acabou o bullying dentro das escolas, acabou focar nos temas de valorização da vida? Não, continua, os problemas sempre vão estar lá. Então, eu acredito que as campanhas, elas deveriam ser obrigatórias todos os meses. A conscientização, né, dentro das escolas não poderia acabar. Sim, eu também acho. Tem que ter mensal isso. Olha só se não for quinzenal, porque é grave e a gente está tratando de vidas, né? E a vida, muitas vezes, na mente.
E se a sua mente tá bagunçada, amigo, fica difícil de você prosseguir, conseguir atuar em outras atividades. Quer coisa melhor que a preventiva, cara? Nossa. Preventiva é tudo. Entendeu? Só que, infelizmente, não deveria ser, mas é. Mas é. Agora, Israel, vamos supor uma situação real aqui agora. Vamos supor, minhas filhas conversaram comigo que estão passando bullying na escola. Qual o melhor conselho que eu devo dar a elas para se protegerem disso? Porque eu não tenho como calar a boca da outra pessoa, nem elas, né? Já tá na rotina, tá no dia a dia, tá acostumado a fazer isso. Qual o melhor conselho que um pai e uma mãe poderia dar para o seu filho de como reagir, como atuar, como se comportar mediante a isso? Acho que o primeiro passo a gente tem que separar isso em 2 etapas. Quando se trata de um bullying verbal e quando se trata de um bullying físico. O bullying físico é sim a denúncia. Hoje eu falo que a maior... Tipo agressão? É agressão. Eu falo que a melhor maneira de você vencer o bullying verbal hoje é a ignorância. Porque todas as vezes que a gente dá crédito, a gente dá notoriedade pro agressor e ele falou, cara, funcionou, então vou continuar aqui. Só que é muito difícil você conseguir colocar isso na cabeça de uma criança de 7, de 8, de 9, de 10 anos. Porque machuca, fere. E muitas das vezes essa criança só quer ficar livre disso. É óbvio que quando eu vou tratar de um bullying que é uma agressão realmente física, não tem outra forma a não ser a conscientização que chega ao conhecimento da direção da escola, e a direção da escola vai tomar as medidas cabíveis. Se necessário, se permanecer, se necessário, a expulsão desse aluno, é fato. Mas É cabível, né? É lógico, o meu filho é inocente. Não, ele não é inocente. É o princípio que ele está trazendo dentro da escola é o que eu sempre vou falar e não vou cansar. É um reflexo de uma casa. Então, na questão da agressão, tem que ser apresentado para a direção, sim, e a direção tomar as medidas corretas. Porém, na questão, quando ela é uma brincadeira, que hoje rola muito, muitas escolas que a gente vai, eles falam muito a questão dessa brincadeira de mau gosto, né? O empurrão, que eles acham que é uma brincadeira. Tem demais. Empurrando o outro, xingamento. Isso tem demais. Então, eu praticaria isso como uma base, assim, um programa desenvolvido de conscientização. Porque aí ele é mais fácil de converter. Que você vai ensinar, entendeu? Assim como o aluno achava que 3 mais 2 era 6, e você teimou até que ele entendesse que 3 mais 2 é 5, você conscientizou ele. Então é diferente de uma agressão física. Uma agressão verbal, eu acho que tem que ter mais uma intensidade na parte de ensinamento, na parte de proporcionar para eles o entendimento do que eles estão fazendo. Eu acho que deveria ser matéria dentro de uma escola. Hoje nós temos o programa que é aquela matéria da... Como que chama? Não é valorização da vida, não. Hoje, Jesus, a matéria hoje é projeto de vida. Hoje tem-se o projeto de vida dentro da escola. Não sei quais são as temáticas, a abordagem que eles fazem. Acredito que já acontece dentro desse projeto de vida, tratando a respeito disso, que a proposta realmente da instituição é trazer a valorização na vida, mas eu acho que precisa intensificar mais. Entender que hoje, dentro do ambiente escolar, os maiores desafios que estão acontecendo é lidar com bullying. Hoje, se você pesquisar, é o ranking número 1 de temas que precisam ser tratados hoje, é a conscientização relacionada ao bullying. Então, se ela é verbal, conscientizar. Se ela é física, denúncia e ponto final. E como deve ser a reação das pessoas que veem isso? Que muitas vezes finge que não tá acontecendo. Tá acontecendo comigo, mas meu amigo nem tchum. Minha amiga nem se posicionou. Também não teria obrigação, talvez? Teria, se eu conseguisse ouvir ela para entender se ela se sente ameaçada. Porque ela não sabe, né? Se ela tentar denunciar e tentar proteger você, se ela se torna próxima. Entendi. Porque ela já sabe o que você passa e a gente não sabe quem é o agressor. Então, muitas das vezes, tem pessoas que sofrem bullying por andar com um cara, andar com um garoto que é vítima. Então, se ele escolheu andar com aquele cara, automaticamente ele é vítima também. Só por andar com aquele cara. Então, por isso que muitas das vezes você vai olhar num cenário, uma vítima de bullying hoje dentro da escola, você vai notar que muitas vezes ele é sozinho. Porque não é que as pessoas não querem estar com ele, é que elas têm medo. Se eu caminhar com esse cara, eu vou ser o próximo. Então é difícil eu julgar a pessoa que está do lado, porque a pessoa que está do lado também tem o mesmo medo. Eu sempre falo assim, uma pessoa que é vítima de um bullying,
o portão para dentro da escola para ele, o coração dele dispara 70 mil por hora, a mão dele sua, porque ele sabe que ele vai encontrar lá dentro de novo. Então ele titula na mente dele, vou eu de novo viver esse inferno. Então por isso que muitas vezes a vontade dele é olhar pro pai na porta da escola e falar assim, por favor, me tira daqui, me leva embora para casa. Não é porque ele não quer estudar, não é porque ele não quer viver o sonho dele, é porque ele sabe que ele vai encontrar lá dentro. Então muitas das vezes ele é uma pessoa, um garoto ou uma garota sozinha, e não porque os outros não têm empatia. É porque os outros têm medo de se aproximar e se tornar a próxima vítima por estar andando com ele ou estar andando com ela. Cara, isso é muito forte, hein? Horrível também, né? E horrível também, imagina, você não, porque assim, imagina você não querer ir pra escola porque você já sabe que a hora que chegar vai passar pela mesma situação. E com a sua experiência, Israel e Sheila, como que é esse sentimento dentro da pessoa, dentro do adolescente? Tipo, é realmente até de tirar a própria vida? Eu acho Entrar nesse assunto polêmico aqui, que eu acho que é importante. É desesperador, né? Porque um dia quando nós estávamos nós estávamos retornando de viagem naquele hotel alto, que nós chegamos até perto da janela, que a gente olhou para baixo, nós estávamos conversando sobre isso. E aí você olhou para baixo, eu também olhei, ele falou, gente, a pessoa tem que estar muito desesperada para ter coragem de fazer isso, né? Então é algo, com certeza, é um grito de socorro que tá entalado aqui dentro. E a pessoa tem que estar no ápice do desespero mesmo. Ou talvez ela já tenha, de alguma certa forma, pedido socorro e ninguém ouviu, né? E aí ela chega nesse nível. Igual ele falou, a vítima, infelizmente, ela é sozinha. Que ela não tenha uma pessoa ali do lado para dar apoio, para estar ajudando, uma amiga ou não. Vamos lá, vamos procurar a direção, ou vamos contar, aquela história, vamos contar pro seu pai, vamos contar pra nossa mãe. Ela tá sozinha. Então por isso que ela se isola. E ela não tem amigos porque é realmente isso. A pessoa que vai estar do lado dela acha, não vou ficar do lado dessa pessoa porque eu também vou me tornar uma vítima. Então ela vai correr pra onde? Ela não tem pra onde correr. E o ápice do desespero é isso. Talvez ela já tenha lutado com aquilo todos os dias, não encontrou uma solução, e ela achando que a solução é essa. Bom, já que eu não encontrei uma forma de resolver isso, uma solução para isso, eu tô no ápice, eu não tenho mais o que fazer, não quero mais. E é onde ela encontra, tem que ter coragem, muita. Se você for ver hoje, um dos maiores casos, né, relacionado à questão do bullying, às grandes tragédias, sempre começa primeiro com uma vingança. Primeiro eu vou me vingar e depois eu dou um cabo da minha vida. Verdade. Se você pegar os históricos de tragédias dentro da escola, todos eles que entram dentro de uma escola para fazer uma tragédia, eles já vão decidido a se vingar e depois tirar a sua vida. Sim. Então, assim, primeiro vem a sede de falar assim, agora eu vou fazer você sentir o que eu senti. Mas a decisão de eu desistir já está formada na minha mente, mas eu acho, nunca passei, eu peço até perdão por um pai que já passou por isso, né, que infelizmente teve um filho conduzido por esse caminho, e eu não tenho propriedade para falar, eu trago aqui uma dedução e peço licença para esse pai, mas eu acredito que na cabeça desse garoto ou dessa garota cara, me machucaram tanto que agora de alguma forma eu vou fazer alguma coisa, mas antes de eu tomar a decisão de vingar, eu já tomei a decisão de desistir. Aí eu só quero, de alguma forma, só tirar um pouco essa mágoa, essa raiva que eu tô dentro de mim, esse ódio. Então vou fazer uma catástrofe com A e com B. Infelizmente, isso é muito real, é tendencioso a piorar? Não, já tá piorando. E se a gente não despertar urgentemente, eu falo muito, a gente tá observando isso por conta da nossa rede social. A gente saiu faz mais ou menos uns 45 dias, 2 meses, que a gente saiu de uma escala aí vou falar pela minha página, de 18 mil seguidores para 200 mil seguidores, por conta de um vídeo que é tratado do bullying, onde a gente trata o agressor e trata a vítima, o agressor levanta, vai pedir perdão, então teve a página Alfinetei que repostou, então tomou uma proporção, ou seja, é um cenário que está pedindo socorro urgente, e vai piorar sim, se as pessoas não se conscientizarem, se o Ministério Público não tiver um entendimento que precisa levar isso muito mais a sério, porque esses alunos, essas crianças estão dentro de um ambiente escolar, os professores não têm culpa, eles não estudaram para tratar com o cenário de bullying, eles estudaram para ensinar pedagogia, matemática, português,
E a gente está fazendo ao contrário, o sistema está cobrando pessoas que não têm responsabilidade sobre isso. Por isso que você pega hoje um professor, que hoje nesse cenário que eles estão vivendo, 1 a cada 3, Gui, é muita coisa. 1 a cada 3 professores são vítimas de burnout, esgotamento no ambiente de trabalho. 33% deles não querem mais estar no ambiente de trabalho. E não é por conta do aluno, não é por conta do filho, porque eles amam o que eles fazem. Mas, consequentemente, é por quê? Porque é sistema de cobrança. Estão corroendo a alma. Resolve. Eu fiz pedagogia, não foi para isso. Eu fiz pedagogia para ensinar matemática e português. E agora eles estão tendo que lidar com o cenário, eles estão tendo que ser pais dentro de uma escola, eles estão tendo que ser sistema dentro de uma escola, e todo mundo achando que eles são responsáveis. E hoje você vê inúmeros depoimentos de professores. Tem um que me marcou demais, um professor que estava com 3 anos só para se aposentar. 3 anos, ela simplesmente pediu a baixa. Ela disse, eu não quero mais, mas falta 3 anos, mas eu quero viver. Eu não sei se eu vou ter 3 anos, então eu quero viver. Então eu abro mão disso tudo, no meu plano de aposentadoria, porque eu quero viver. Ou seja, eles estão no limite. Eles estão no esgotamento total e o sistema continua. Cobrança, resultado. Eu escutei uma vez uma coisa que é horrível de ouvir, onde um diretor falou para mim, mas entrou sabendo. Entrou sabendo o quê? A partir do momento que você entrou, o sistema quer resultado. Você entrou sabendo, se entupa. Como, meu irmão? Eu entrei sabendo que eu ia ensinar matemática e português. Por que eu tô tendo que lidar com comportamentos de filho? Por que eu tô tendo que lidar com um cenário de agressão dentro de uma escola? Onde a gente se sente praticamente sem saída. Eu não me preparei para isso, eu não estudei para isso. Então hoje, infelizmente, quando eu olho para uma vítima que desiste da vida, ele não desiste porque ele é um covarde. Ele desistiu porque ele cansou de carregar de tantas feridas. Ele só tinha um sonho. Vou dar um exemplo que eu falo isso muito na palestra. Nós tivemos recentemente, na região aqui de São Paulo, um garoto de 13 para 14 anos foi espancado por 6 alunos dentro da escola a ponto de tirar a costela dele do lugar. Meu Deus. E esse garoto, infelizmente, no hospital perdeu a vida. Temos o caso daquela garota que o cara pediu, um menino pediu para ficar com ela, ela falou não. Dentro do banheiro espancaram ela a ponto de gerar um traumatismo craniano e ela perder a vida. Então o cenário que a gente está vivendo é tão caótico, é o extremo, e parece que a gente está olhando assim, não, é só mais um. Tá intensificando, tá piorando, e se a gente não tiver consentimento e entendimento que está na hora de a gente abrir os olhos para isso, se prepare que a gente está caminhando para um caos dentro do ambiente escolar. E a probabilidade de piorar é gigantesca. A probabilidade de a gente ver imortalidade por desistência da vida de crianças de 10, 11 anos é gigantesca. Mas está tudo bem, o sistema só quer resultados, o sistema só quer prontuários. Entregam para mim resultados de notas boas. Como que eu vou pedir uma nota boa para um cara que sofre bullying dentro da escola? Ele não quer estar aquele ali para ele é um inferno. Eu não quero estar aqui. E como que eu vou esperar resultado? Aí o sistema fala ao professor, você foi incompetente. Mas ninguém quer olhar que o professor está lidando com vítima. E essa vítima faz o quê? Ela só gera o reflexo, então ela não consegue ter resultado nas suas matérias, ela vive déficit de atenção, ela não consegue ter percepção, aprendizado fácil. Por isso que o índice de aprendizado está caindo, porque nós estamos lidando com pessoas machucadas, que infelizmente está piorando cada dia mais e mais, e a gente não quer olhar para isso, infelizmente. E tem aquele ditado, né? Pessoas machucadas ferem pessoas. Muito. Pessoas curadas curam pessoas. Muito. Né? Como que você vê a parte espiritual nesse caso? 101% responsável. Eu associo, sim, esse ambiente espiritual. Achei até interessante que você falou ali na entrada, né? A questão desse processo religioso. Eu também não sou um cara religioso, também não gosto da religião. Gosto, sim, dos princípios que Cristo estabeleceu. Acho que a base fundamental é ela. Ele nos deixou as referências, nos mostrou o caminho. Eu falo que Cristo foi o maior preventivo que existiu, né? Porque ele falou, a gente vai ter dificuldade, vocês vão ter problemas, mas tenham ânimo, vai dar certo. Então ele não deixou uma vida fácil para todos nós. Ele disse que a gente teria desafios, mas o problema é que as pessoas não querem entender que sim, a gente tem uma atuação maligna, porque essa atuação maligna, o que ela opera? Ela opera na maldade, no rancor, no ódio, na vingança. E como não vou associar isso a essa maldição maligna que está habitando dentro dos corações dos nossos filhos, dentro da mente dos nossos filhos?
E eu tenho uma bebê de 4 anos, Gui. Vira e mexe, a minha esposa fica bloqueando vídeos no Shorts do YouTube, onde são crianças que estão brincando com boneca e arrancando a cabeça de boneca e saindo sangue. É o que os nossos filhos estão assistindo hoje. Como que eu não vou dizer que tem uma atuação maligna dentro desse ambiente chamado casa? E a minha esposa ainda tenta monitorar. Ela vai lá e bloqueia, e a minha filha começa a mexer, o algoritmo só vai entregando essa merda, e a pergunta é, por que que não olham pra isso? Parece mais um. Por que que não olha? Por que que não bloqueia? Entendeu? Então, assim, tem operação maligna? 101% de certeza. A função do inferno é isso mesmo, é matar, roubar, destruir. Ele quer destruir a maior instituição formada por Deus, que é a família. E como não começar a mexer na base, que são os filhos? Exato. É ali que está sendo o ciclo que está iniciando, os pais estão indo embora. Então o que ele faz? Com maneira estratégica, vai mexendo nos nossos filhos. Consequentemente, a gente teve uma experiência muito ruim, não vou mencionar nome por ética, mas onde um pai nos procurou recentemente, o filho tirou a sua própria vida, 18 anos? 18 anos de idade. 18 anos já tem um grande discernimento das coisas. E mesmo assim não aguentou, né? E são pais cristãos dentro da igreja. A conversa que eu tive com eles hoje foi que eu disse para eles, é difícil olhar para esse cenário e não olhar para Deus e perguntar por quê. É quase que impossível. A gente quer colocar a responsabilidade nele. Agora a pergunta é, como que fica um coração de um pai ou uma mãe? Além de carregar a dor da perda, eles carregam a dor da responsabilidade. Eu fui negligente? Onde será que eu errei? A culpa. E, infelizmente, isso aí persegue a vida de muitos pais que perdem a vida, que perdem os seus filhos por uma desistência da vida, que ele vai carregar esse sentimento de culpa pro resto da vida. Onde será que eu errei? Onde será que eu falhei? E, infelizmente, nunca que eu acredito, vou dizer nunca não, mas vai ser muito difícil eu conseguir convencer um pai e dizer, nesse cenário do seu filho também teve atuação do inferno para conduzir, para orientar, para convencer ele. Faz isso. Porque eu sempre falo, Gui, toda pessoa que tenta contra a própria vida, eu fui esse cara. A gente não tenta pela própria vida porque a gente quer morrer. Sim. A gente tenta porque a gente quer ficar livre da dor. E, infelizmente, ela é muito real e ela tá aí. E a gente tem que lidar com isso diariamente. E, Israel, outra pergunta sobre pais separados. Eu acho que a gente tem propriedade para falar sobre isso, né? A minha pergunta é sobre pais separados. O resto eu deixo com vocês. Eu atendi um pai, alguns meses atrás, que ele separou da esposa. Aí sabe o que acontece quando eles separam? Eles separam da esposa. Quando eles separam da esposa, aí acontece o pior colapso numa família. Qual que é, Israel? Separação? Não. Separação é só a ponta do iceberg. Qual que é o pior colapso? Pai, a mãe. E quem que tá no meio? Os filhos. Os filhos. Esse cara aqui agora é vítima. Aonde que começa? Com quem você quer ficar? Com o papai ou com a mamãe? Eu quero os dois. Não, você tem que escolher. Para pra pensar que já começou a acontecer aqui na cabeça desse cara, dessa garota, desse campeão, dessa campeã. Não, mas você tem que escolher. Papai e a mamãe resolveu trilhar caminhos. Eu vou falar um negócio polêmico. A pior hipocrisia que eu vejo na rede social. Terminamos amigavelmente. Pra você e pra ele tá perfeito, queridão. E pros teus filhos? Como que tá pros seus filhos? Pra herança que Deus te deu? Foi amigável? Se foi amigável, pergunta pra ele com quem que ele quer ficar. Eu duvido que ele vai falar assim, eu quero o papai. Ele fala e escolhe o pai ou a mãe, quando ele vê, não tem outra opção, você tem que escolher um dos dois. Mas de primeira resposta, não, eu quero os dois. Não, mas o papai e a mamãe terminou amigavelmente. Vão seguir um pro lado, o outro seguir pro outro. Nós temos a vítima. Esse garoto ou essa garota que agora vive um colapso. Um final de semana eu passo com o papai. Aí sabe qual que é a loucura? Que sempre num fim de relacionamento, nós temos o ferido. Esse aqui quis terminar, esse aqui não. O ferido, possivelmente, se ele ficou com o filho ou com a filha, o período que o filho tá com o ferido faz a coisa mais linda do mundo. Ele escamba o pai ou a mãe. Denigra a imagem de uma tal forma, porque aquele canalha tá com outra mulher.
aquele cara tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E toda essa informação, aí é que eu falo que vem a grande loucura. Os nossos filhos não têm nada a ver com o problema entre você e sua esposa e seu esposo. Eles não têm culpa de nada. Por que que eles têm que ouvir essa tragédia? Por que que quando eu tô com a mamãe arrebenta com o histórico do papai? E quando eu tô com o papai arrebenta com o histórico da mamãe. Aí essa criança no meio, como que será que ela vive? Aí os dois estão brigando, porque quando eu vou passar o final de semana com o papai, eu sou uma criança, eu vou contar pro papai o que eu ouvi da mamãe. Aí o papai não concorda e vai falar mal da mamãe pra quem? Pro filho. Aí o filho vai lá na mamãe e fica isso aí, ó. Esse jogo de empurra-empurra. Quem é a vítima que não tem nada a ver com a história tá pagando uma conta que não deve. O problema foi entre você, esposa e esposo. Quem que tá pagando a conta? Seus filhos. Não, mas a gente terminou amigavelmente. Problema de vocês e seus filhos. Foi amigavelmente? Seus filhos concordou? Ah, mas é porque um casamento é difícil. Mas o que não é difícil nessa vida? E eu só abro portas aqui de aceitação na questão de uma traição. Que aí eu acho que dá notoriedade para a pessoa escolher se eu quero dar um voto de confiança nessa pessoa ou não. Agora, a maioria das causas de separação são incompatibilidade de gênero. Mas quem disse que a gente casou por compatibilidade de gênero? A gente já sabia que nós éramos diferentes um do outro. Mas é muito fácil eu colocar o responsável, né? E, consequentemente, eu tenho uma frase que eu falo muito nas palestras, que eu digo assim, parabéns, né? Você tem a vidinha que você merece. Por quê? Seu filho é só um reflexo seu. Você está fazendo muito bem. Continua na missão que você está no caminho certo. O que você tem hoje é apenas um reflexo de um lar. Agora vamos entender. Tem que situar. Eu sou uma pessoa separado. Já faz mais de 8 anos. Foi inevitável. Tem coisas. Vamos colocar uma situação inevitável. Vamos separar. É inevitável. Qual o melhor caminho para tratar dessa criança? Deixa eu só ressaltar uma coisa Claro. aqui sobre esse ponto. Eu acho que É envolve importante. isso que você falou, acabou de falar agora também. Não é só para a criança na idade, não importa a idade, porque eu também, infelizmente, de uma separação, e isso acontece até com filhos já de idade maior. Sim, sim. Ali fica o estrago muito grande na cabeça daquele jovem, daquele adolescente. Então, isso indifere se ele é pequenininho. Claro que os traumas são maior para os menores, né? Porque até ele entender realmente o que está acontecendo. E nós passamos por isso, eu e meu irmão, né? Que os meus pais se separaram quando eu tinha 8 e ele tinha 7. Então, e eu vi meu mundo desabar. Porque a minha base e o meu mundo já tinha sido criado. E eu tinha aquilo ali, meu pai e minha mãe, era a minha família. E de repente, uma criança de 8 anos de idade, uma criança de 7 anos de idade, você vê o seu mundo totalmente sendo desmontado. E os meus filhos passaram por isso. Então eu vou usar a experiência do meu filho do meio. Ele era muito apegado ao pai. E aí veio a separação, veio um estrago gigantesco na mente dele, que ele ainda sofreu por muito tempo com isso. E eu não acredito, assim, que ele superou totalmente, mas ainda é algo que mexe. Então, indifere a idade. Foi inevitável. Foi inevitável. Então, não é que você planejou, né? Sim, a gente nunca... Sim. A gente nunca planeja o filho, não, né? você não casa com uma pessoa para amanhã depois vai se separar. Você quer passar o resto da vida com ela. Mas pode acontecer. E é claro que eu vou dizer uma coisa para você aqui, que o meu casamento eu mantive por muito tempo por causa dos meus filhos. Porque eu pensei, o que eu vou gerar nos meus filhos se houver a separação? Claro que foi erro de ambas as partes, mas o que eu só quis ressaltar aqui que indifere a idade. Se é de 8, 10, 11, 12, 13, o estrago vai ser independente da idade, vai ser grande. Porque também não tem aquele lado mais correto, né? Imagina ficar com uma pessoa por causa dos filhos, deve ser terrível. Deve ser horrível, aquele ranço. Exato. É uma verdade. Sim. Imagina aquele ranço de você não aguentar, aquele sentimento dolorido, de chegar a ser dolorido, né? Aquela repulsa de falar, meu Deus, e agora? Não tô aguentando mais. Uma hora vai acontecer. E se aconteceu, qual o melhor caminho? Pensando nos filhos. Pensando nos filhos? Tem
uma explicação que eu sempre falo a respeito, não sei se você já ouviu falar, daquela tradição que fala 90/10. Já ouviu falar dela? Não. 90/10, ela é pautada assim. 10% da nossa vida chamamos de inevitável. Vai acontecer. Não há nada do que você faça que vai mudar isso. Porém, no inevitável você tem 90% de decisão. Você tem que tomar uma decisão. Você tem 2 filhas, não tem? 2. Tá. A única melhor maneira de você entender na vida qual o grande propósito dela é você saber que tudo é pautado por um princípio. Fala o nome de uma filha sua. Isadora. Isadora. Você pegou a Isadora e falou assim, filha, vamos passear, a gente vai para um lago aí, vamos pescar, eu quero ter um momento com você. A Isadora olha para você e fala assim, pai, eu posso levar a fulana, que é uma amiga, gosto muito dela e tal. Ah, filha, pode, vai ser bom. Aí você vai e conversa com a mãe dessa criança. Ó, minha filha Isadora quer levar sua filha, passear com a gente. Vocês vão onde? A gente vai lá no pesqueiro, vão ter uma tarde maravilhosa, tudo posso levar? Aí ela vai olhar pra você e vai falar assim pra você assim, ó, pode sim, mas tá sob sua responsabilidade. Aí você vai passear com tua filha, você tá lá no meio, lá num barquinho, o barco começa a afundar, você tem que escolher uma pra você salvar. Quem que você vai salvar? Não pode esquecer que você prometeu pra mãe da amiga da sua filha, tá? Que tava sob a sua responsabilidade. Quem que você vai salvar? Muito difícil, né? Você tem que salvar um? Quem? Pra me pôr nessa situação. Vai que responde. Pensando aqui emocionalmente, de imediato nós vamos pensar o nosso filho, né? A nossa filha. Com certeza. Não posso ser hipócrita em dizer, mas não que não teria uma dor. Com certeza. Só que quando você contasse a notícia pra a mãe da amiga da sua filha, ela ia te odiar pro resto da vida. O resto da vida. Eu confio em você. E se você tivesse autoridade, você diria pra ela assim, é que a nossa vida são feitas por princípios. Tudo na vida, Gui, precisa de prioridades. Tudo. Sempre a gente vai lidar com prioridades. E nas prioridades, consequentemente, e infelizmente, vai ferir algumas pessoas. Porque é sobre a sua prioridade. E eu falo muito que a nossa vida a gente precisa entender. Eu acho que você já ouviu essa expressão sobre... Existe uma distância muito grande sobre a disposição e a disponibilidade. Ah, quantos estão dispostos a ir fazer uma caminhada? Quantos estão disponíveis? Disponibilidade requer renúncia. Você vai parar seu tempo, você vai parar tua rotina, tuas outras obrigações para você ir lá fazer a caminhada. Disposição no pico do negócio, todo mundo, eu quero. Uma disposição é incrível, ela é fenomenal. Agora, a disponibilidade para você exercer aquilo vai cobrar decisões de você. Então, num cenário, quando você está casado, e infelizmente, né, pela proposta do ofício mesmo, um teve que ir para a direita, outro foi para a esquerda, a gente não conseguiu entrar em comum acordo. Sim. Porém, nós temos uma semente, né, que é a semente que Deus nos deu, que é os filhos. Como lidar nesse cenário? É a mesma situação. Agora vocês vão ter que lidar com prioridades. Deus confiou a você e a sua ex-esposa um privilégio de ser pais. Os seus filhos não têm que carregar as feridas e as dores que os pais passaram. Eles têm que carregar as feridas e as dores que Deus estabeleceu para eles viver, não as que nós, como pais, condicionamos a ele. Então, as prioridades nós entendemos. Eu e você não vamos caminhar junto, mas os nossos filhos não têm culpa disso. Então, é base de relacionamento, envolvimento. Sabe qual que eu acho que é o grande erro? Porque todas as pessoas, quando elas se separam, rompem o relacionamento, com inúmeras adversidades, o que eu vou falar é muito polêmico, porque é um cenário muito contraditório. O que acontece? A pessoa conhece outra pessoa. E quando ela conhece outra pessoa, ela não tem por obrigação de amar sua filha, mas não tem mesmo. E muitas das vezes ela faz porque ela está com você e quer agradar você. Mas muitas vezes ela não quer, ela não gosta do fulano, não gosta do Beltrano. Nós temos caso, os Nardones, por exemplo, dentro de uma família que aconteceu aquela catástrofe horrível, porque um pai rompeu um relacionamento, mas a atual mulher não gostava da menina e comprou a ideia, né? O cara vai me comprar a ideia da atual mulher, porque ele fez uma escolha. São princípios de prioridade. O que ocupou o primeiro lugar desse pai? Não foi a filha, foi a atual mulher, a ponto dele apoiar o cenário que eles planejaram para tirar a vida daquilo que é o bem maior que Deus havia dado para ele. Mas por que ele tomou essa decisão? Porque a filha dele não é a prioridade dele.
Então, o que nós não podemos perder nesse fim desse ciclo de relacionamento entre marido e mulher é entender que as nossas maiores prioridades ainda são os nossos filhos. Por que são os nossos filhos? Porque eles estão sob o nosso cuidado, sobre a nossa tutela. Nós temos a responsabilidade de ensiná-los, de conduzi-los. Então, quando a gente exerce eles como prioridade, a gente vai ter a maturidade que, se eu envolver com a nova mulher, eu vou falar para ela assim, só que eu tenho um filho incrível, sou louco por ele, e eu e a minha ex-mulher escolhemos continuar sendo pais deles. Só que as pessoas não conseguem olhar para isso. Não, mas eu não concordo. Por que você vai se envolver com ela? Eu tenho amigos pessoal que quebrava o pau com a atual mulher porque ele conversava com a ex-mulher para tratar sobre o filho. Mas não precisa tanto de conversa. Cara, minha maior prioridade ainda é meu filho. Mas por que se torna minha maior prioridade com meu filho? Porque Deus confiou isso para mim. Então eu sempre vejo que, embora eu sou muito fraco de argumento nisso, porque graças a Deus eu nunca passei, é diferente de uma pessoa igual você que já passou, igual minha irmã que já passou, eu vejo lá de fora. Então lá de fora que eu vejo o que eu atributo assumir responsabilidade de entender os nossos filhos não tem problema da minha incompatibilidade de gênero, ou os nossos filhos não têm culpa nenhuma porque nós dois não demos certo. Nós dois não demos certo, vamos seguir para a direita, para a esquerda. A Bíblia fala muito a respeito da carta de repúdio, né? Que é muito melhor acontecer isso do que você viver num cenário de conflitos, porém entendendo que os nossos filhos não têm culpa disso. Então vamos terminar, mas vamos assumir maturidade aqui, o que? Nosso filho não tem nada a ver com o nosso problema. Ele precisa do pai e da mãe dele. Ele não quer o padrasto e a madrasta. Ele quer o pai e a mãe. Total. E como que eu vou assumir isso? A próxima pessoa que vai fazer parte da minha vida, eu preciso gerar esse entendimento para ela. Você quer seguir comigo? Tá, eu tive um relacionamento, tive um filho e tenho uma missão. Eu vou ensinar esse garoto, eu vou ensinar essa garota. Porém, para que isso aconteça, esse filho também tem mãe. É minha ex-mulher. Não é minha atual, mas é a mãe do meu filho. Então, não me tira isso, porque é um legado que Deus deu para mim. Sinto muito pelo cenário que eu vivi, mas não me tira a minha escolha, que é continuar cuidando do meu filho, da minha filha. Total, total. Porque essa relação, quando encontra outra pessoa, às vezes quer proibir. Não vai falar mais com o seu ex. Mas se você tem um vínculo eterno ali. Exatamente. Você fala bonito. Quem que você aprendeu? Agora eu queria entrar num assunto polêmico. Mas tem mais polêmico que isso? Bullying e adultização. Tem a ver? O Pior que não tá assistindo não, né? Às vezes a pessoa se tornar adulta antes do tempo devido a uma situação que vive. Eu sou muito leigo nisso, né? O meu pastor Damião, inclusive eu mandei o link pra ele, acho que ele tá assistindo, viu? Beijão, pastor, te amo. A Carol tá assistindo. Carol tá, minha Acabou filha, de te amo, mensagem. beijão. Não, a Carol Cerqueira. A Carol Cerqueira? Carol, tamo Carol. junto. É que nós vai comer um cachorro quente daqui a pouco. Ela tá tudo bem. Já. Falaram demais nesse ponto ainda não. Eu não associaria, não. A adultização com bullying, eu não associaria, que eu acho que são ambientes totalmente diferentes. Porque essa adultização hoje ela tá muito condicionada ao que as pessoas têm promovido nas crianças. Né? Sexualidade. Isso, é o que eles têm gerado nelas. Então, acho que é muito distante no bullying. Eu falo assim que a adultização, ela cabe muito hoje, uma das principais plataformas, né, que é o TikTok, né? Que as crianças estão, infelizmente, achando que likes e curtidas, eu falo muito isso nas nossas palestras, que eu falo muito para as meninas, eu falo assim que gostosa nunca foi elogio. É porque elas acham que ser chamada de gostosa é elogio, porque elas estão fazendo a dancinha, sensualizando, recebendo curtidas, likes, comentários. Então, essa adultização nesse segmento, assim, sobre essa desvalorização da fase excepcional de uma criança, de viver uma fase incrível, de descoberta, de viver a experiência que, infelizmente, eles estão querendo viver uma vida adulta. Eu lembro dessa adultização na nossa fase, que eu acredito que foi a sua também, que a gente não via a hora de fazer 18 anos para ter decisões próprias. Verdade. A gente já tinha, era mais educado, né? Era outro mundo. Isso. Era outro mundo, literalmente, né? A gente só queria ter 18 anos para poder sair um pouco mais de casa, tomar as nossas decisões. Hoje é diferente, né? Hoje eles querem ter um comportamento de adulto, mas na exibição, na exposição. Verdade. E eu resumo assim, Gui, toda essa adultização, ela está condicionada a um fluxo só.
plataforma, rede social, tudo é aqui. Com certeza. Porque hoje ela é em troca de likes, de curtida. Sim. Eles não têm outro motivo para fazer. É o acolhimento, muitas vezes, dessa Isso. pessoa. Pelo simples status, A né? falta do que tem em casa, se a gente for analisar em muitos dos casos. Né? Com certeza. Agora, uma outra questão, se vocês puderem compartilhar, uma das histórias que mais moveram o coração de vocês, eu acho que tem inúmeras, Nossa. diversas, mas se vocês puderem separar uma, não sei se pode falar qual tipo de bullying que foi que aconteceu e como foi tratado isso. Porque eu acho que as histórias movem, sabe? Movem. E talvez tem pessoas passando pela mesma coisa. Hoje eu tenho, né, que é o que faz parte da Nossa. da Dos nossa 6 anos de caminhada. 6 anos, a gente tem uma que faz parte da nossa palestra, né? Essa história, ela está praticamente em todas as temáticas nossas da palestra, que é de uma garota incrível que eu tive o privilégio de conhecer, que eu falo que eu tive os melhores 20 minutos da minha vida, né? E essa garota, ela se tornou para mim, assim, uma base de superação, que é uma garota que com 9 anos de idade, ela sai de casa, sai do ambiente escolar e vai para casa, o pai chega mais cedo do trabalho do que a mãe, e com 9 anos de idade ela se torna ela se torna uma vítima de abuso pelo próprio pai dentro de casa. E após o abuso vem uma ameaça, que se você contar alguma coisa para sua mãe ou para alguém, eu mato você e mato sua mãe. Aí eu sempre falo assim, que é tão triste esse cenário que ela sai do ambiente casa, sendo vítima agora daquele cara que era para ser um amigo, que era para ser o protetor, aquele cara que quando a gente se sente ameaçado, a gente fala assim, vou contar tudo pro meu pai. Esse cara que rompe princípios e valores, gerou uma ferida enorme dentro dessa criança de 9 anos, aí vem a loucura, o pulo do gato. Ela sai da casa com uma ferida enorme dentro do peito e vai para um ambiente chamado escola. Consequentemente, ela se torna garota antissocial, ela se torna garota de poucos amigos, ela não consegue se socializar com as pessoas porque ela está com uma ferida e ela está à base de ameaça. Ela não consegue pôr gigante para fora. Então, quando ela chega dentro desse ambiente escolar, por ela se tornar a garota antissocial, fazem dela uma vítima. É a garota que durante um intervalo fica sentada longe de todo mundo, uma blusa de manga comprida, um capuz sobre a cabeça, num sol de 2, 3 horas da tarde, porque ela se automutila. Oprimida total. Que ela encontrou a lâmina como refúgio. E um belo dia, dentro desse ambiente chamado escola, alguém vem correndo e fala pra ela assim, fiquei sabendo que o fulano tá gostando de você. E dela dá um grito no intervalo dizendo com toda a vocação do mundo, eu tenho nojo de homem. E as pessoas, os alunos ali ouvem essa fala e fazem dessa fala um troféu de sofrimento para essa criança, porque começa a espalhar para todo mundo. Ficou sabendo que a fulana é sapatão. A fulana é sapatão. Então agora eu tenho uma vítima dentro de casa. É vítima de abuso pelo cara que era para ser o melhor amigo, o protetor dela. Ela é ameaçada todos os dias. É uma vítima todos os dias dentro do ambiente escolar. Ela recebe um título de sapatão porque ela disse que tem nojo de homem. Mas é porque ninguém parou para ouvir o coração dela. Então ela se cala, procura alguma coragem dentro de si. Com o passar do tempo, ela conseguiu achar uma coragem, compartilha com uma possível amiga o que está acontecendo. A possível amiga olha para ela também, as roupas que você usa, você está provocando seu pai. Então ela resolve se calar. Com o passar do tempo, ela se sente tão oprimida que ela não aguenta mais, ela pede socorro. Ela pede socorro, a justiça vem, cumpre o papel e prende o agressor. E agora ela sai de casa, e sai da escola e vai para casa. Chega em casa e tem o privilégio de aguardar algumas horas, a mamãe chega do trabalho. Porém, 3 meses depois vem a Covid e leva a mãe dela embora. E a pergunta é, como acreditar que vai dar certo? Como acreditar que a gente vai conseguir? Meu Deus. E conversando com essa campeã, aí eu pergunto para ela se ela tinha sonho. Ela disse, eu tenho. Qual que é o seu maior sonho? O meu maior sonho é ser advogada. Por que você quer ser advogado? Porque eu quero abrir uma ONG para poder ajudar pessoas que são vítimas de abuso. Então você entende que em meio a tanto caos no cenário da vida de pessoas, ainda existem pessoas que conseguem enxergar a superação e de alguma forma fazer daquele pior cenário oportunidade para poder curar outras pessoas. Então essa é a história de uma campeã que faz parte da nossa palestra. Ela resume muita coisa. Meu Deus. E para poder estar de pé até hoje. Sim. E a gente encerra nessa história dela dizendo,
Hoje ela está sob o cuidado da avó. E a avó tá cansada, tá com idade avançada. Daqui a pouco vem mais uma dor. Como acreditar que vai dar certo? É mais ou menos isso a história da nossa campeã. Sim. Chamada Ana Clara. Meu Deus, que Deus abençoe muito a Ana Clara. Muito. E eu creio que Deus cuida dos órfãos. Com certeza. Deus tem um olhar diferente. Totalmente. Eu acredito nessa questão porque tá escrito, né? Tiago 1,27. Essa é a maior religião, cuidar dos órfãos e das viúvas. Meu Deus, essa história moveu meu coração. Não pode chorar, Ingrid. É. Eu É choro aqui de forte vez em quando, a emoção, gente né? não aguenta às vezes. Eu sei. E você, Sheila, qual foi a maior história? A gente já tá chegando no fim, pessoal. Glória a Deus por isso, né? Por esse momento tão valoroso, por esse espaço, por esse momento de mesa. Mas vem a história da Sheila. Tem alguma, Gui, Sheila? na verdade, a história que mudou minha vida foi a história da Ana. Uhum, Porque o meu primeiro contato foi com a história da Ana. uhum. E foi ali que eu descobri, nesse dia que eu falei, eu preciso viver isso, eu quero viver isso. Você pegou logo Pra essa poder, potência. foi, logo de cara. E então é a história da Ana. E claro que tem outras histórias, mas pra mim a mais forte, a referência mesmo, é a história dela. Até porque posso dizer que passei por uma situação parecida, mas então a história da Ana é um pouquinho da minha história. Então ela é a referência pra mim. Meu Deus. E todas as vezes, nesses 5 anos de caminhada, a história da Ana ainda mexe muito comigo. Meu Deus. Ele Principalmente tem quando momentos- conversa com algo que você Sim. possivelmente passou semelhantemente. né? Aí é difícil conter as lágrimas, é difícil. E aí, pra gente, assim, porque eu sou muito observadora, né? E esse momento é um momento que eu tô com os olhos ali voltado e tem algumas pessoas que se identificam, né? Elas mostram ali. Então a gente até fala para a direção, olha, esse é um momento que a gente vai tratar algo que é importante, então vocês fiquem atentos, pode ser que algumas meninas podem procurar ou meninos, já aconteceu o caso, né? E esse momento é um momento de cura mesmo, de transformação, porque eu acho que nesse momento elas conseguem colocar o grito para fora, porque o silenciar é o pior. Você tem que carregar aquilo ali dentro e não pode contar pra ninguém. Então, colocar o grito pra fora é libertador. Você tocou em algo interessante que me gerou uma outra pergunta. A gente já tá chegando no fim aqui, mas eu gostaria de abordar essa pergunta. Você falou, a pessoa chegou no limite e conseguiu colocar pra fora. Como tirar isso da pessoa sem que ela chegue no limite? Tem alguma instrução para um pai ou para a mãe? Terapia. Com O certeza. melhor remédio. A religião mudou muito, graças a Deus. Mas antigamente intitulava a pessoa que está no quadro de depressão com falta de Deus, falta de orar, falta de jejuar. Não. Depressão, quadro clínico, crise de ansiedade, crise de pânico é doença. Reconhecido pelo Ministério da Saúde, é uma doença. E hoje ocupa aí no ranking da 3ª ou 4ª doença que mais mata no mundo é a depressão. Depressão é só um reflexo de uma alma que está cansada, né? A gente tem aí o salmista Davi que traz um confronto gigantesco com a alma dele. Ele briga com ela. Por que se abate a minha alma? Calma, espera em Deus. Ele está revelando que a sua alma também está gritando. Nós temos aí Jesus num dos cenários desafiador dele, quando ele vai se retirar para o Getsemane para orar. Ele revela para o discípulo: a minha alma está profundamente triste. Nós todos temos uma alma. E a alma é a sede das emoções. Existe tratamento para a alma? Existe, Jesus Cristo. Mas a terapia é a base fundamental para reposicionar, para tratar aquilo que precisa ser mexido em você. Então, eu não vejo outro caminho. Eu passei por ela, minha irmã passou. Então, eu não vejo outro caminho que não seja a terapia. Ela é fundamental, ela é curadora. A gente precisa dela. As pessoas, antigamente, a gente titulava a terapia como louco, né? Eu não tô louco. Vou no psiquiatra porque eu tô louco. No psicólogo não tô louco. Não, você tá louco se você não for. Você precisa disso. Então, se amar é você parar e se cuidar a ponto de falar assim: eu preciso de um terapeuta, de um especialista na minha área, na área do que eu tô passando, para me ajudar. Eu preciso sair disso aqui. Porque tudo está condicionado na nossa mente. A nossa mente é o nosso maior governo hoje. E a terapia, ela é essencial para poder te ajudar a você vencer esse processo. Glória a Deus. Pessoal, antes de sair desse vídeo, deixa seu like, compartilha com mais pessoas,
se inscreve no canal, vai sair alguns cortes lá. Equipe do marketing que tá acompanhando aí, ó, já pega diversas partes que moveu meu coração aqui, eu acredito. E se moveu o meu, moveu o seu também aí. Porque é real isso. A gente não pode fechar os olhos e falar, vai passar, vai crescer, vai ficar tudo bem. Não. Não é tão simples quanto parece, né? Mas eu agradeço a Deus, agradeço ao Senhor Jesus Cristo por esse momento de mesa tão importante. Eu acredito que vai ecoar em muitas famílias, em muitas casas, em muitos lares. Agradeço a Sheila por ter dado uma atenção, uma recepção excepcional. Todas as vezes que a gente conversou, de perguntar e tudo, mesmo na sua correria, que eu sei que é uma doideira. Sim, né? estamos. Uma loucura cuidar disso tudo. Israel, agradeço demais. Agradeço. Sua presença aqui, sua visita, soltar tantos códigos poderosos aí para ajudar muitas vidas. E fico feliz de ver o trabalho tão lindo de vocês, que é continuar ajudando vidas, pessoas, seja ela pequena ou grande. Não é verdade? Sim. Porque os grandes também sofrem. Com certeza. Né? Eu não passei por essas dores, Graças acho que a tão Deus. profundo assim, né? Tem aquelas brincadeiras, mas nada que tenha mexido assim, mas eu sei que existe, é real. E eu espero que esse programa, que esse episódio, que os cortes que forem desenvolvidos aqui alcance muitas pessoas. Muitas pessoas para dar direção e gerar um alerta, inclusive até no Ministério Público nessa questão, né? Porque é importante ter umas ações mais abrangentes nas escolas, abrir mais os olhos dos pais, das mães, trazer mais união. Eu acredito que juntos a gente é mais forte, isso com certeza, né? Mas antes de encerrar, eu gostaria de pedir primeiramente para Sheila, né? Primeiras mulheres. Primeiras damas. Primeiras damas, né? Deixar uma mensagem para as mães, para os pais, para toda essa nação brasileira. Bom, a mensagem que eu quero deixar é que para nós, mães e pais, gente, não perca o mais essencial, relacionamento, né? Não deixa que o trabalho, as ocupações do dia a dia tire o privilégio de você ser mãe, de você ser pai. A vida é muito curta pra gente perder tudo que a gente tem por pouca coisas. Então, tenha um relacionamento, ouçam seus filhos. Eu tinha o costume de, quando eles chegavam da escola, sempre até para minha sobrinha eu pergunto, como que foi na escola hoje? Então sempre pergunta, como que foi seu dia? Sabe, tenha diálogo, convivência, abraça, diz que ama. Não perca isso, não perca o relacionamento com seus filhos, porque a situação aí fora no mundo tá caótica. E fiquem atentos aos sinais. E relacionamento é tudo hoje. Então eu peço que Deus continue abençoando a vida de todos vocês e todas as famílias, todos os lares. E o relacionamento é o mais importante. Glória a Deus. Israel, me veio uma outra pergunta aqui agora, até um conselho para mim, para muitos pais e mamães, antes de você dar a mensagem final para essa nação. O seu filho se abriu com você e pediu, não conta para o pai ou não conta para a mãe. Não quero que conte. Devo contar? Você saiu bem, né? Bom, quando você diz seu filho é um amigo, comenta com outro amigo. Não, por exemplo, minha filha sofreu um bullying, mas ela se abriu comigo, não se abriu com a mãe. Ah, no caso de ter Falou, separado. pai, não conta, eu não quero que ninguém saiba. Nem minha mãe, porque minha mãe não vai entender, que não sei o quê. Às vezes tem alguns tipos de conflito, dependendo de cada família. A pessoa deve contar? Ó, eu não sou expert nessa parte não, mas vou falar o meu comportamento, o que eu faria, tá? Se a minha filha, vou exemplificar hoje, se a Caroline me procurasse hoje, se Deus me... Nossa, eu tenho que usar esse exemplo. Se Deus me livre, eu e meu esposo estivéssemos separados e ela compartilhasse uma situação dessa comigo e pedisse para que eu não contasse para minha esposa, eu a respeitaria desde que eu tivesse a capacidade de ajudá-la. Agora, se eu me tornar um pouco, entender que eu tô sendo um pouco eu não tô tendo uma capacidade suficiente, não tô tendo a ajuda necessária, eu traria uma força maior porque eu tô tratando a minha filha.
Mas a partir do momento que eu enxergar que realmente eu consigo ajudá-la, eu consigo resolver, eu acho que é legal eu respeitar a decisão dela, contanto que eu consigo solucionar o que está sendo como um dilema, como um problema para ela. Porque se eu tiver a capacidade, eu vou respeitar ela e vou ajudar. Agora, se eu não tiver, eu vou ser um cara negligente, né? Porque muitas das vezes, vamos dar um exemplo, faz de conta que a minha esposa que separou de mim é uma terapeuta, porém a minha filha confiou mais em mim em contar para mim. E eu não tenho experiência nenhuma, eu vou respeitar a minha filha, mas não vou solucionar o problema dela. Então, eu analisaria se literalmente eu vejo que a minha esposa tem capacidade para me ajudar nisso, eu vou pedir esse auxílio, e é lógico que também, apresentando para minha esposa, eu ia pedir, vamos tratar isso num sigilo, sigilo, num sigilo melhor, porque ela confiou em mim e tudo, igual nós tivemos uma situação de uma aluna bem no começo que me procurou, que ela estava sendo vítima de abuso, e eu estava muito no início, eu estava todo eufórico. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, liguei para um amigo meu que é policial militar. Eu liguei para ele já para denunciar. Pô, tô com uma situação assim, 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 assado. Então tô ligando para você, eu preciso denunciar esse cara. E eu tava no euforia, que eu queria resolver o problema dela. Foi a primeira experiência que eu tive, que é até o comandante Vila. E ele me trouxe uma resposta que eu achei encantador. Ele falou, meu irmão, respira um pouco. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque o processo não é aí. Eu falei, como assim? Você parou para analisar que ela tinha trocentas pessoas para pedir ajuda, ela confiou em você, e você acabou de quebrar essa confiança? Ele falou, mas eu vou fazer o quê? Eu falei assim, não, o processo não é dessa forma. Agora você vai sentar com ela e vai explicar para ela assim, ó, eu tenho um limite até aqui e eu preciso te ajudar urgentemente. E a gente precisa trazer apoio de pessoas que eu confio e que têm notoriedade e capacidade para te ajudar nisso. Pode ser? Aí eu procurei ela, contei para ela a primeira pergunta dela, mas quem vai ser? É uma pessoa especialista na área. E ele passou um contato de uma mulher que trata sobre abuso, então por ser mulher com mulher, ela se sente mais na liberdade. Conectei essas duas para que elas pudessem se falar, e onde eles conseguiram criar fórmulas, acompanhando todo o processo, para levantar prova, porque não adianta chegar lá e denunciar, porque vai precisar de provas, tudo. Então, assim, eu era o cara imaturo que achei que contando para a polícia e que tinha que denunciar, ia resolver, né? Ia resolver. Até um dia que eu fui instruído a entender assim, não, peraí, vamos devagar. Então, eu contaria sim, e se eu não tivesse propriedade para poder ajudar. Muito bom, glória a Deus. Por favor. Você fala bonito demais. Você já quebrou a banca, né? Eu não quebrei nada, gaguejando. Não, tô bem pra caramba. Bom, pessoal, eu acho que o que eu quero falar para vocês é dentro daquilo que eu vivo. Eu acho que a base fundamental foi o que a minha irmã falou, né? Relacionamento, ele é tudo. Não tem como vocês terem uma família consolidada se vocês não terem esse relacionamento. E o que eu deixo para vocês com todo carinho, como referência para vocês, é não esquecer que vocês receberam o maior privilégio no mundo, de ser pais e mães. E Deus só te deu esse privilégio porque Ele viu a capacidade em vocês que muitas das vezes vocês não enxergam. E eu vou dizer com propriedade, foca em mim aqui agora. Você tem estrutura emocional, capacidade, inteligência para ser o melhor pai e a melhor mãe do mundo. Porque Deus confiou o melhor presente nas suas mãos. Ele não entregaria para uma pessoa que não tem capacidade. Então, só assuma esse papel. Se você está se sentindo um pouco meio que falho em algumas coisas, reconheça ele, peça orientação, primeiramente de Deus, que ele vai te ajudar a você enxergar essa capacidade que está dentro de você. E com certeza eu sempre digo que a maneira que Deus trabalha na vida do ser humano, Ele não vai sair do céu e vai vir aqui e solucionar. Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Então abaixa a guarda, ouve mais, aprenda o que for necessário para que você possa criar dentro desse ambiente chamado casa, chamado família, a propriedade fundamental que é esta instituição que Deus formou, que é o bem mais precioso que vocês têm. Para que quando vocês partirem, vocês possam descansar, entendendo que vocês exerceram com excelência, com toda a dedicação no mundo. Propício a falha, vocês vão errar muito, nenhum de nós recebemos um manual para isso, de como seriam os nossos filhos, o comportamento, mas todos nós recebemos um manual como referência, de que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Cristo. Então, Deus abençoe vocês, fica aí o nosso beijo no coração de vocês e parabéns, vocês são pais incríveis e têm filhos fenomenal.
Glória a Deus, maravilha. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Ô, Gui, eu posso falar Pode, rapidinho? Eu não pode. podia assim, Não, encerrar sem falar. Solta. Isso só tá acontecendo. Esse momento aqui, dessa oportunidade que a gente está aqui nessa mesa, tá podendo conhecer você, esse trabalho Glória incrível que você a está Deus. fazendo, Carol. devido ao Instituto Caminhos contra a Injustiça. Não estaria acontecendo, não posso deixar de agradecer Claro, por aqui. favor. Um abraço ao Instituto. Nossa, gente, obrigado Nosso mesmo, abraço. Instituto Caminhos contra a Injustiça, ao trabalho da Carol também, e todos que se uniram para que esse momento estivesse acontecesse. E a Carol veio como um anjo nas nossas vidas, né? Não tem como a gente estar aqui e não falar. Abraçou mais a causa que nós, né? Nossa, Deus do céu, ela é incrível. Você precisa conhecer a Carol. Ela é incrível. Tem que trazer ela aqui. É de São Sim, Paulo? é daqui De Osasco. Indica a gente. Com certeza. Vou passar o contato dela para você. Passa sim. Sam também, então Com projeto. certeza. Que Nossa, bênção, é uma que mulher bênção, que extraordinária, Carol. Obrigado mesmo pelo carinho, o Instituto, muito obrigado mesmo por tudo que vocês estão fazendo por nós. E Osasco já se tornou nossa casa, né, praticamente. Só não comemos um cachorro quente. Vamos Mas comer vamos ainda. comer hoje. Eles já estão lá esperando a gente para ir comer o cachorro. O melhor cachorro quente do Brasil. Já ouvi acredito. falar. Do Brasil. Exatamente. Não é brincadeira, não. Você tá vendo por que que eu tenho que ter uma assessora boa? Tá Né? vendo? Ela observa e lembra dos principais detalhes. É verdade, Carol, obrigado, beijo no coração. E realmente eu tenho certeza, a gente vai conectar você com o Gui, você vai vir aqui para contar um pouco. Ela passou por um processo de injustiça e vai ser muito incrível você ouvir a história. Que benção. Vai ser muito bom E aí- dela, do esposo dela. E testemunho Sim, edifica a alma, né? com certeza. Com certeza. Edifica a alma. Gente, obrigado demais. Obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. Que Deus continue dando projetos maravilhosos, Amém. estratégias do alto para ajudar pessoas que estão feridas lá fora. Porque vocês foram chamados e levantados por Deus para isso. Você abriu um projeto e não deu certo. E quanto mais você fosse abrindo, ia quebrar, porque o projeto que Deus tinha preparado era esse. Amém. Eu tô Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, compartilha com mais pessoas, deixa o like, ativa o sininho para receber as nossas notificações e aguarde os cortes. GigoCast, o seu podcast cristão.